Oi, gente! Boa tarde! Como é que vocês estão? Agora a gente vai mandar, deixa eu ver, sugestão. Oi, maravilhosas! Oi, mãe! Oi, Gugu! Oi, gente! Oi, Vanessa! Maria! Olha as maravilhosas aí na área já! Oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tô esperando a nossa convidada chegar, né? Na verdade, eu sou a convidada dela, mas a gente vai fazer aqui pelo meu Instagram. Oi, Josi, tudo bem? E hoje a gente vai falar sobre maternidade, a gente vai falar sobre como recomeçar, né? Depois que a gente é mãe. Tipo assim, fui mãe e agora? O que eu faço? Né? E eu quero dividir com vocês um pouquinho. Oi, Cris, tudo bem? E aí eu vou esperar ela chegar aqui no nosso para a gente poder chamar ela, para a gente ter um bate-papo. Ela é idealizadora de um projeto que apoia muito, né, as nossas mulheres, as nossas mamães, né? E olha aí, ela já chegou por aí, já vou convidar ela para participar já, para a gente começar a nossa. Tudo bem? Só dá um ok aqui. Tipo, áudio. Vendo é isso, né, gente? Esse aqui que tem pra ver. Mas ouvindo, vocês estão me ouvindo bem? Ah, de novo, mais uma vez. Oi, Vanessa. Olá, Ana. Pera lá. Tudo bem? Questões técnicas do ao vivo. Ai, boa tarde. Quer dizer, boa noite Olá. pra você aí, boa tarde pra gente aqui, né? E já é boa noite já. Já é boa noite. Já são 8 horas. É uma diferença. Mais uma vez não tô, olha, não tô a ver, eu não estou a te ver, né? Oh, poxa. Mas tudo bem. Vocês não Deixa-me estão me só vendo? abrir aqui. Não, mas isso acontece só comigo. Ah, meu Deus do céu. É, tem sido tudo, tá tudo certo. Eu posso tentar Tem aqui sido fazer alguma coisa. desafiador, mas a gente não tá desistindo, né? Claro que não. Se tem uma coisa que nós temos que ser é resilientes e ultrapassar todas as coisas, por isso Eu acho que isso é muito da mulher, sabe? A gente ser resiliente. Mas mais ainda é da mãe, né? De ser mãe. é verdade. É a gente, enquanto quando é mãe, nós podemos estar prostrados doentes. De Uhum. repente, levantamos e vamos embora. Se o filho fala, ai, ok, já não estou doente, já estou ótima, perfeita, vamos à luta. E vamos. Exatamente. Eu vou deixar você se apresentar para as minhas maravilhosas que já estão aqui no perfil, você começar a sua introdução aí. E aí depois a gente vai indo. Então, eu vou esperar você se apresentar, até porque você é idealizadora do projeto. Maravilhoso, parabéns. As mulheres na gravidez, elas merecem esse acolhimento, elas merecem esse olhar, o que está acontecendo, né? E por mais que a gente seja mãe mais que uma vez, que no meu caso foram 3 gestações. É completamente diferente. A gente quer acolhimento em todas elas, por favor. É verdade. Realmente, nós queremos ser. Aliás, cada gestação deve ser diferente, eu só tenho uma, mas todos os relatos que eu ouvi até hoje é de que as gestações nunca são iguais. Sim, E o muito importante é que cada vez mais nós temos que tentar melhorar a cada gestação, porque pronto, são vários fatores que vão nos levar a, a ter uma gestação tranquila ou não, e muitas vezes há apoio, outras vezes não há. Então, a comunidade, exatamente. ela surgiu pelo menos nisso. Bem, eu vou me E apresentar para se, as e maravilhosas se, da Ana, não e é? se apresenta e depois eu quero fazer umas perguntinhas, né? Vai ser uma troca, né? Mas eu quero saber, né, por que surgiu e tudo mais, né? Porque é muito Ah, tá. interessante a gente participar da história das pessoas, mas pode se apresentar para as minhas maravilhosas. Bem, eu sou Vanessa Carvalho, sou de Minas Gerais, moro em Portugal há sensivelmente 13 anos, Bastante tempo. bastante tempo. E trabalho com natação e hidroginástica desde os 16 anos, ou seja, já há 30 anos é aí que eu treino. Dou aulas e já fui treinadora, tudo isso. E nesse momento só estou a dar aula, já não sou treinadora de equipas nem nada disso. As equipes viajam Sério? muito. Eu acho incrível e eu não sei nadar, tá? Eu tenho medo de Ah, água.
Mas qualquer pessoa aprende a nadar, tá bem, Ana? É muito fácil. Ah, eu É não só ir sei para como é que passar a o gente limite. faz para dar aqueles mergulhos ao mesmo tempo respirar abraçada o pé. É muita coisa ao mesmo tempo. É muita informação. Olha, conduzir é mais difícil, Ana. E a Ana Aham. conduz. Ah, pois É, é. né? Servir é mais difícil. Nadar, no final, nadar é tão fácil quanto respirar. No É, início, não. É muito fácil. Não é o processo de aprendizagem é que não pode se desistir. E sim. depois, é aquela história do fazer piscinas. Para um lado, para o outro, para o outro. Eu, às vezes, escuto das crianças, ah, sério, professora, de novo? Eu falei, não, mas veio nadar, que eu faço o quê? Não dá para ir para o ar, tem que continuar no mesmo sítio, no mesmo lugar. E Mesmo assim, ó, lugar. Ok, vamos lá. essa- Para um lado, para o outro. Ai, que legal. E então, deixa eu te perguntar já. Como que surgiu essa ideia de cuidar, né, da maternidade? Como que foi, assim? o que que acontece? Eu sempre auxiliei as mães dos meus alunos, não é? A explicar para as mães dos meus alunos, elas às vezes não conseguiam chegar aos filhos, então eu estava sempre a dizer, olha, vamos fazer assim, vamos tentar assim. Eu sempre estudei sobre desenvolvimento humano Olha, e sobre a lei da legal. atração, sobre várias coisas que me abriram a mente para eu poder lidar com os alunos. Porque a gente pega pessoas que têm medo da água, que têm limitações, e não é só o conteúdo didático que a gente aprende da natação, é que vai nos permitir dar uma boa aula. Aham, Existe criar ligação com o aluno, criar uma ligação de confiança, e tudo, e de autoridade e confiança ao mesmo tempo, de amizade, de diversão, ou seja, é um misto de muita coisa. Eu tive que aham, aprender sobre as coisas. E fui estudar desenvolvimento humano. Só que agora, depois que fui mãe, né, eu acabo por me envolver muito nas aulas de bebê e na aula das grávidas, porque é a melhor coisa do mundo. E às vezes as grávidas chegam na aula tipo com aquela cara, ah, e eu então, o que é que se passou? Ah, eu tô farta, eu tô cansada, eu tô. E eu comecei então a usar aquilo que eu usava com as crianças, uhum, né, as falas que eu usava aham, com as grávidas e com os pais dos bebés. E então eu sempre quis ajudar as pessoas, mas não sabia como aham. e nem como sair da caixa. E então uma grávida disse assim: ah, professora, podia criar um grupo e falar essas coisas que a professora está a dizer aqui para nós, podia mandar para a gente quando tiver, quando a gente se sentir mal, quando a gente estiver triste, a gente ouve. Uhum. A E ideia do então, grupo, né? A ideia do grupo, até porque, pensa bem, né? Tu já sabia o que tu queria, que era acompanhar as pessoas, conversar, tá ali, né? Enquanto o aluno tava lá nadando, a gente, aquela conversa com a mãe, aquela troca de receitinhas, né? E tudo que a gente imagina na nossa vida cai por terra quando a gente é mãe. Quando a gente não tem filhos, a gente idealiza uma família, uma criação, porque eu vou fazer isso? A gente se baseia no da gente e olha pro dos outros, né? E aí, quando a gente é mãe, gente, o que que é isso? A gente nasce uma nova pessoa, nasce algo que a gente não sabe com o que lidar, e tudo que a gente idealiza na nossa vida, ela vai embora. Naquele momento que nasce aquela criança. exatamente. E foi assim, eu no meio de uma mentoria, e já dei eu falei sobre isso essa semana, a Uhum. minha mentora, já sabemos, é Onis Curso, Uhum. não é? Maravilhosa! Ah, sou suspeita pra falar. E ele então perguntou: não acha que seria capaz de criar uma comunidade? E eu disse logo não, não. Entretanto, fomos falando e no desenvolvimento daquela sessão a minha resposta final foi sim, sou capaz. Sim. O Porque eu cérebro, a percebi que afinal princípio, sim, o cérebro, a princípio, como ele é muito nosso amigo, então para que a gente não tenha essa sensação de tristeza, de arrependimento, de fracasso, ele fala: não, não vai. Não vai, que se você ficar quieta dá tudo certo. Só não vai, só fica aí onde você tá. mas fica na sua zona de conforto e pronto. Aham. E foi isso que foi o contrário. Durante a sessão nós percebemos que sim, eu seria capaz. E aquilo foi tão forte, Ana, que Uhum. quando terminou a sessão, ela me lançou um desafio que era, olha, então agora você vai escrever o projeto e vai me enviar. E eu pensei, eu Por vou quê? escrever o quê? O que eu escrevi? Aham. Fato é que em menos de uma semana o projeto foi escrito, foi entregue e ela e eu nos mobilizamos para encontrar os profissionais. E agora já não precisamos encontrar os profissionais é que nos encontram. Nós já temos Ai, que delícia. pedidos, literalmente, para poder participarem, profissionais de diversas áreas, enfermeiros, pessoas da área do desporto,
pessoas de diversas áreas têm pedido para participar do projeto, para poder fazer partilhas, porque isso é importante. A grávida precisa desse apoio. E o projeto não é só para a grávida. Nós vamos começar com as grávidas, porque tudo começa do começo, Sim. né? Nós vamos evoluir. Uhum. Então, para promover essa comunidade, nós criamos esse workshop. Uhum. Eu digo sempre nós, porque assim, foi idealizado na minha cabeça, mas se não fossem as mentoras como a Ana maravilhosa e todas as outras que passaram por aqui, não Não teria aconteceria. saído do papel, teria ficado, né? E eu ainda tenho para mais, além das minhas mentoras maravilhosas, da minha mentora pessoal, não é profissional, que é a Onis, Uhum. tenho também o apoio do meu marido, que está sempre a trabalhar juntamente comigo, e tenho o apoio do meu sobrinho, que é o meu social media, ele faz tudo. Ele Ai, é que gestor de tráfego. ótimo. E essa questão do trabalho, ela é muito relacionada com ser mãe, né? Porque na gravidez a gente já começa a selecionar quem fica na nossa vida, quem parte, né? Quem tá ali do teu lado. Depois que a criança nasce, a gente começa a montar rede de apoio, muito parecido então com essa questão, né, de colocar o pé primeiro e depois os profissionais vão vindo e as pessoas vão apoiando e vão ficando pessoas do teu lado. Isso é um comparativo, né? E é muito importante, para quem está no estrangeiro, a gente não consegue muito criar uma rede de apoio, sabe, Ana? Uhum. A gente é desamparado, ou seja, nós temos aqui uma mentora que, por exemplo, que é espetacular, eu vou repetir, eu vou dizer o nome, é Verônica, que Uhum. não tem família aqui, por exemplo. Ou seja, Uhum. a rede de apoio são pessoas fora. Então, porque quando a gente tem a família perto é fácil, a rede de apoio compõe-se muito rapidamente. Mas quando são pessoas que não são da nossa família, é um pouco mais complicado. E ainda assim, é uma excelente mãe. Ou seja, não há nada que nos impeça de sermos excelentes mães. Nada. Sim. Só a nossa vontade. Mas não é a nossa vontade porque não queremos. Às vezes é a vontade do não acreditamos que conseguimos. Então não tenho vontade. Deixa estar, fico na minha zona de conforto Sim. e não sou capaz. É porque quando a gente é mãe, é aquela frase que eu digo e eu repito, e é mais pra verdade. Nasce mãe, nasce uma culpa. Porque a gente se sente culpada porque a gente quer trabalhar fora e dar tudo de melhor pro nosso filho, mas a gente também quer passar tempo com ele. Mas a gente também tem outros filhos, mas a gente tem o marido, a gente tem a nossa vida, a gente tem o ser mulher, que vem antes de tudo, e a gente meio que se perde ali nessa questão da gravidez e tudo mais. Então, assim, nasceu a mulher, nasceu a culpa. Vem junto, ela nasce no momento que sai a placenta, sai o nenê, sai a culpa junto. Isso é um pouco verdade. Eu não vou dizer que é tudo de totalmente verdade, porque a gente também pode lidar com essa culpa de outra forma. Aliás, é Sim. verdade para quem opta. Eu já percebi agora. Agora liguei para quem opta por aceitar a culpa. Porque nós depois conseguimos gerir isso com uma maestria, e a Ana é prova disso. Sim. Apesar de ter que fazer escolhas todos os dias, é uma excelente mãe. E sei que a história lhe pôs à prova mais de uma vez. Nossa, E ainda assim, diversas. mais de uma vez. Não, exatamente. Estou assim, extremamente curiosa, porque eu gosto de ouvir histórias de pessoas assim, de mulheres que se superam. Na verdade, toda mulher se supera. Só que algumas preferem ficar caladas e não contam a história para inspirar outras mulheres. E é tão importante nós inspirarmos outras mulheres, porque Uhum. nós temos o controle se diz aqui em Portugal, eu esqueço, às vezes, se sair alguma palavra que parece que eu falei errado, É eu Portugal. esqueci de falar. Eu falei o português de Portugal, eu esqueci, e agora tenho tentado falar o máximo possível o português do Brasil. As palavras são diferentes, o português não é completamente igual. Por exemplo, eu falei sítio agora há pouco, e sítio aqui não é um sítio que a gente vai, uma chácara. Aqui sítio é lugar. Um lugar. Então, às vezes, se sair alguma coisa, faz lá um alerta, porque às vezes eu me esqueço de voltar atrás e fazer a tradução simultânea. Eu precisava quase de legenda. Quando eu cheguei aqui, as pessoas falavam perto de mim, eu ria, eu... e depois eu olhava pro meu marido, agora é meu marido, mas na altura era namorado, e falei, o que ela falou? O que ela Que quis ela dizer? dizer com aquilo? E uma vez que ele reuniu-se com uma pessoa, ele é do norte do país, e uma vez que ele reuniu com uma pessoa a conversar, os dois conversavam e riam, e eu olhava e ria. Quando terminou a conversa, ele olhou para mim, a pessoa se afastou, ele olhou para mim e falou assim, quem fala percebeu, ao invés de entendeu. Mas você entendeu alguma coisa? Eu, não. Mas eu rio o tempo todo, eles riam e eu ria.
E foi assim, mas ele ia concordar, ele falava assim, eu falava que sim também. Mas depois eu falei, não entendi nada, porque eu não entendia nada. Mas é Sim. muito engraçado isso. E a gente acha assim, chega lá e tudo igual. Não é nada. Não é nada igual. Mas é Português, espetacular. Portugal, né? Tudo certo, né? Ah, eu admiro. Eu vou ser sincera pra você que eu admiro, porque é outra cultura, é você estar sem a sua família, é você desbravar novos lugares, Olha, eu sempre falo que eu teria coragem, mas assim, não sei. Eu não sei explicar de onde é que veio a minha coragem. Mas como eu sempre fui atleta e eu viajava muito, e depois de ser atleta eu fui treinadora, então eu estava sempre a viajar, já estava habituada Uhum, com o ritmo fora de casa, a não ligação. Tipo, os pais são muito importantes. Agora tenho os meus pais em casa. Inclusive, uhum. ontem tivemos um susto com meu pai, mas já está tudo ótimo, graças a Deus. E então, eu sempre tive essa do. Eu posso me afastar, eles vão continuar a ser meus pais, eu vou continuar a honrá-los, vou continuar a gostar deles, mas eu Uhum. não preciso estar em cima deles o tempo todo. Então, eu sempre fui muito desprendida. Isso é É eu ótimo. sempre fui muito desprendida de tudo, assim. Eu não sou desprendida das pessoas, porque as pessoas que são importantes vão continuar sempre a ser importantes. Salvo aquela Uhum. triagem que a gente faz. Mas não. Se tiver que ir daqui para ali, me mudar daqui para Groenlândia, eu vou. Eu lá vou conhecer pessoas e as pessoas que eu conheci que são importantes vão continuar a participar da minha vida mesmo. Só não Uhum. vão à minha casa, mas isso é. Eu sempre fui assim. Isso é uma Agora evolução muito boa. Eu demorei pra chegar nessa evolução. é uma evolução muito boa, é verdade. Ana, agora vamos falar do projeto. Porque senão, e da Ana, o que a Ana veio fazer aqui, que é muito importante para nós. E eu sei que a sua história é uma história de superação, é uma história de conquista. E, e é bom, as mulheres precisam ouvir isso, principalmente na gravidez, ou na maternidade, ou independente disso. Uhum. Se a mulher precisa ouvir algo que seja efetivamente significativo e que a mulher possa perceber que ela é capaz de transformar o mundo se ela quiser. Sim. Se quiser, não é? Ana, eu queria que, pronto, o seu público já te conhece, te acompanha como eu, mas o meu ainda não te conhece. Eu vou pedir para você se apresentar mesmo, e falar um pouco quem que é a Ana, Ana Maravilhosa, de onde surgiu a Ana Maravilhosa. Ai, meu Deus, gente. Então, meu nome é Ana, né? Mais conhecida como Ana Maravilhosa. Eu tenho só três crianças, né? Só três meninas. Eu tenho a Soldada 01, Soldada 02 e Soldada 03, que a gente precisou numerar, né? Porque eram bastante filhos, então a gente falou, vamos numerar para ficar mais fácil. Eu fui mãe muito cedo, eu fui mãe muito jovem, eu me tornei mortal muito cedo, porque na imortalidade da adolescência nada acontece com a gente. Tudo passa batido ali e vai embora, né? Mas eu me tornei mãe muito jovem, né? Eu sempre falo que tudo acontece quando realmente tem que acontecer. A gente só entende posteriormente, né? Então a maturidade para mim chegou muito cedo, as responsabilidades, uma filha, uma casa, um relacionamento. E aí, como é que a gente lida com tudo isso? É muita coisa acontecendo, né? A gravidez, ela te traz muitas sensações, muitas emoções, muitos medos. Ela te traz resiliência, ela te aproxima da tua mãe, ela te aproxima sabe, da tua base familiar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Mas como que a gente vai gerir uma casa, uma família, um relacionamento aos 17 anos? Não tem como, né? A gente não tem maturidade, a gente não tem expertise, a gente não quer ouvir as pessoas, né? Mas a gente já tá naquela situação. Então a gente morava em Freiburgo e a minha mãe decidiu vir embora, né, pro litoral, aqui é mais litoral. E eu, muito agarrada nela, né? Não tinha essa percepção de ter a minha casa, o meu lar, a minha vida. Eu vim junto, né? Falei, não, me deixa, que eu quero ir junto. E todos nós viemos em busca de uma nova vida, de novas perspectivas. Enfim, a minha mãe foi sempre muito guerreira nesse sentido, então ela tirou todos nós de lá. E quando eu vim embora, né, pra cá, as coisas já não estavam bem, sabe? O relacionamento já não andava, não. Hoje, olhando, né, para trás e vendo essa maturidade que eu tenho hoje, né, eu penso, gente, meu Deus do céu, né? Como falta percepções para nós, né? Como falta essa maturidade que a gente acha que, né, faz as coisas e acontece e tá tudo bem, tudo certo. E depois, no meu segundo relacionamento, né, claro que esse não conseguiu durar, né? No meu segundo relacionamento, eu diria que foi o maior amadurecimento que existe na face da Terra foi ali, né? Depois de 10 anos, né, de uma filha para outra, né, eu tive
a Valentina, tive outro relacionamento. Enquanto eu não tive filhas, foi o relacionamento. Depois que, né, a gente decidiu ter essa filha, que aí o jogo mudou, né? Mas eu sempre trabalhando, né, na minha personalidade. Eu sempre fui uma pessoa que sempre falei muito, sempre gostei de me comunicar, sempre gostei de falar. E eu achava que todo mundo ao meu redor tava errado e eu tava certa. Então, as minhas reclamações era da minha mãe, era desse marido, era dessa filha, era do trabalho, era de todo mundo. Então todo mundo precisava mudar, menos eu, né? Porque eu era maravilhosa. E aí começou a chegar os problemas no relacionamento relacionado à maternidade, né? Porque quando a gente não tem esse entendimento de maturidade de família, agora é minha família, agora é eu que cuido, agora é eu que tô aqui gerindo essa família, e eu tinha muito uma ligação com a minha mãe. Então, tudo que acontecia dentro da minha casa, eu corria contar pra ela, né? Por isso que eu falei pra você que isso é muito bom, esse teu despertar, essa questão, porque eu fui aprender muito tarde, né? A cuidar da minha família, que agora eu sou responsável. Então eu levava muitas coisas pra ela, né? Tava muito ligada. A gente sempre fala que o cordão umbilical foi cortado muito tarde, né? E esse relacionamento foi o que me deixou assim quase em pedaços, que foi o meu grande recomeço. Então eu já tinha, né, uma segunda filha, que é a Valentina. E eu já não estava mais contente naquele relacionamento, as coisas já estavam difíceis, e aí fiquei o quê? Grávida novamente. E ali foram dias sombrios, porque eu não queria mais aquele relacionamento, eu não queria mais estar naquilo. A gravidez, ela pra mim, né, hoje olhando pra trás, a gravidez ela me trouxe muitos gatilhos, porque é aonde a gente tá frágil, é onde a gente não entende o que está acontecendo com a gente não entende que o nosso corpo está amadurecendo, está mudando, você está gerando uma criança, você tá, sabe, o seu corpo se modifica, e aí depois disso também, né, tem essa questão do pós, que é muito importante, que agora você precisa de acolhimento, mas todo mundo acolhe a criança, a gente esquece da mãe, né, a Exatamente. gente esquece que ela tá ali precisando de um amor e de carinho, então todo mundo chega e vai na criança. Todo mundo quer dar um pitaco, como que você vai criar, o que você vai fazer, o que você tem que fazer, entende? Então, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente não consegue entender. E eu diria pra você que na minha segunda filha, eu tive uma depressão pós-parto, mas eu não identifiquei porque a gente não fala sobre, a gente não comenta, a gente acha que a mulher ela tem que sim dar conta de dar banho nesse bebê, de amamentar da sua casa e de todo mundo, né? E de segurar esse mundo com as pontas dos dedos. E a gente fala pouco sobre isso ainda, né? A gente fala sobre a maternidade, que é, ai, nossa, vai nascer um bebê, é tudo mil flores, mas lá dentro da gente, a gente quer sair gritando por aí. Meu Deus, o que que vai acontecer, né? E o pós também é pouco falado, por isso que quando a mãe comentou comigo sobre o teu projeto, sobre acolher, eu fiquei muito contente, porque eu não fui uma pessoa acolhida, né? Eu não fui uma pessoa que tive esse entendimento de saber, eu não estou legal. Alguma coisa não tá legal, né? E às vezes a gente não consegue nem identificar, porque como a gente vem desse universo onde tudo é pra mãe, chorou é dar pra mãe, fez isso é dar pra mãe, é o peito da mãe, Exato. entrega ela pra mãe, tudo é a mãe, a gente não tem entendimento, a gente acha que a gente tem que aguentar firme. Tem que aguentar tudo sozinho, é verdade. Né? Então, assim, eu gosto dessa questão de conversar e de falar. E aí, quando eu vi que o meu relacionamento não tava muito bom, que não tava indo daquela forma, eu já tava, né, grávida novamente. E aí eu fui pra terapia. Porque eu precisava de ajuda psicológica, eu já tava entrando em parafuso. Sem contar que a minha filha mais velha tem deficiência mental moderada, né? E a minha segunda filha é autista. Então, no meio de tudo isso, ainda a gente tinha esses percalços de entender essa criança diferente, né? Exato. Além de eu me entender no relacionamento, me entender como mãe, eu me perder como mulher, me perder como filha, né? Porque agora eu só era mãe. Né? A gente define Exato. mãe como aquela pessoa guerreira que aguenta tudo. Eu não gosto. Mas enfim, né? A gente tinha esses percalços também. E eu acho que ali foi meu grande despertar, sabe? Na minha terceira maternidade, na minha terceira gestação, que foi da Laura, ali eu já não queria mais aquela criança, eu não queria mais aquele relacionamento, eu não queria mais aquela vida. Eu tinha pensamentos assim totalmente assim autodestrutivos. Eu saía do meu trabalho, foi muito difícil, realmente foi muito difícil. E aí foi onde eu fui procurar ajuda psicológica, né?
E quando eu cheguei, né? Por isso que eu defendo a terapia, eu amo isso, eu amo o contato que a gente tem com as pessoas e a troca, porque quando eu cheguei lá no meu primeiro dia de terapia, que o meu problema era a gravidez na minha mente, né? Uhum. A gente começou a conversar e ela começou a perguntar pra mim como é que era meu relacionamento com a minha mãe e as coisas. E aí eu falei, né? Ai, a minha mãe é assim, eu tô nesse relacionamento assim, eu sei que eu falei assim, joguei tudo pra fora. E aí a gente tava falando, porque o meu ponto de vista era que todas as pessoas precisavam mudar, né? Esse era meu ponto de vista. E aí, de repente, ela lança assim pra mim: entendi, você falou de todos isso, aquela coisa toda, e você? O que que você pode fazer pra melhorar o teu entorno? Aí eu falei pra ela assim: eu? Eu? O que que eu tenho que fazer? Né? Eu falei assim: Exato. eu tô aqui pra falar dessas pessoas, essas pessoas que precisam melhorar. Então eu não tinha essa percepção de que eu também tenho a minha parcela, de que eu também, né, tenho a minha contribuição dentro dos relacionamentos. E ali foi o meu despertar, porque ela falou pra mim: fala algo que você poderia fazer pra melhorar essa situação, né, com relacionamento, com relação ao teu marido, com relação à tua mãe, à tua filha. Eu não sabia falar pra ela. Não sabia. Eu não Não sabia sabia, não tinha solução, não é? Eram os outros. eram os outros pra mim, sabe? E aí a gente foi desenrolando, a gente foi entendendo, mas mesmo assim, meu pensamento, eu liguei um alerta aqui de opa, peraí que eu existo. Peraí que eu tenho que fazer, dar minha contribuição também. Mas ainda a gravidez era o meu problema. A gravidez ainda era o problema, porque agora eu tô grávida, meu mundo acabou, porque agora eu vou ter que ficar nesse relacionamento. E aí ela me fez outra pergunta em outra sessão. Ela falou assim pra mim: Ana, se hoje você tivesse num bom relacionamento, se você tivesse bem financeiramente ou estável, né? Essa gravidez ela seria problema? Aí eu falei: não. Ali eu fui entender que a gravidez ela só foi a gota d'água, que ela não era o problema, que o entorno era o problema, que eu não estava identificando tudo isso que era o entorno e não a gravidez. E ali ligou outro alerta dentro da minha mente. Eu preciso mudar o meu externo, eu preciso mudar meu ponto de vista, eu preciso entender da onde eu posso sair. Se eu não tô contente com essa vida, o que que eu posso fazer? Porque aí a gente vai delegando nas outras pessoas a nossa felicidade, né? Então, se o outro mudasse, eu ia ser feliz. Se a outra pessoa mudasse, eu ia ficar contente. Se a outra pessoa melhorasse, eu ia ficar bem, né? E na verdade, tem que partir de nós, né? E aí eu me lembro que foi definitivamente nessa conversa, nessa terapia, eu entendi. Então eu fiquei mais um tempo dentro do relacionamento, eu tive minha terceira filha, e aí quando ela tava com 6 meses, eu decidi realmente romper o relacionamento. Falei, não é mais isso que eu quero. Eu tive esse entendimento e ela falou pra mim assim, Ana, se você quiser permanecer nesse relacionamento, tem como. Eu posso te ajudar a entender várias questões. Mas se você quiser partir desse relacionamento, eu também posso te ajudar a identificar como que a gente vai fazer. Então, esse suporte foi muito importante pra mim, porque eu sabia que eu tinha com quem contar, né? Então, eu já era mãe pela terceira vez, eu ainda tinha o cordão umbilical grudadíssimo na minha mãe, eu ainda andava nas costas dela. E a partir dali é que foi, né? Na época eu tinha um brechó online, né? Que o Maravilhosa nasceu super daí, né? Desse contato com as minhas maravilhosas, porque eu precisava me destacar. Ou eu era a Ana, filha da cabeleireira, ou eu era a Ana que tinha 3 crianças. E eu precisava me destacar, né? E então eu me lembro que eu fui para o Google pesquisar sobre, né? Então o meu brechó online eu já aparecia para vender as roupas, para fazer o meu marketing, aquela coisa toda. E eu me lembro que eu fui para o Google pesquisar sobre palavras versus mulheres. E aí apareceu essa palavra e o significado. Maravilhosa significa algo admirável. E o que são as mulheres se não são admiráveis, né? Algo que você admira, algo belo, né? E aí a gente começou nessa questão do bom dia, antes era amores, até identificar. E aí, bom, foi um bom dia maravilhosos. E aí começou um atrás do outro. Bom dia maravilhosos, bom dia maravilhosos, bom dia maravilhosos. E foi ficando a nossa conexão. E aí eu consegui sair desse relacionamento meio despedaçada, em meio à polícia, em meio ao boletim de ocorrência, medida protetiva. Foi um caos Uau. para mim conseguir realmente sair desse relacionamento, né? Colocar essa pessoa para fora foi muito difícil. Eu diria que as mulheres, elas não se separam primeiro pela questão financeira,
tá? A questão financeira é algo que faz com que as mulheres fiquem, porque o medo de não dar conta dessa casa, dessas crianças e de tudo é Exato. muito grande, né? Então eu aguento para que o meu filho não passe fome, eu aguento humilhação para que a minha filha não fique sem um teto, né? Então eu aguento essa relação para que meu filho não fique sem pai e sem mãe. E a gente não tem esse entendimento quando, na verdade, às vezes, a gente já tá no relacionamento sozinha. A gente já tá Exato. sozinho e a gente não percebe isso, né? Então, na época, eu só tinha alguém para dividir as contas. Eu não tinha alguém que era parceiro. Eu sempre brinco com as minhas maravilhosas, eu falo que eu já era viúva de marido vivo, né? Porque eu levava a casa à frente, eu levava as coisas, eu pagava as contas, eu trabalhava, eu fazia. Então, eu não tinha esse entendimento de que a minha força é grande, de que eu consigo, de que quando eu peço ajuda, eu sou amparada, né? Então as mulheres elas não Exato. saem dos relacionamentos por isso. Depois tem outras questões, né? Fora o financeiro, né? Tem as ameaças, tem o você nunca vai encontrar ninguém que vai te aguentar. Olha só, você tem 3 filhas, como é que você vai refazer sua vida? Enfim, né? As pressões psicológicas são as piores que a gente imagina, né? Então tem que ter muita força para sair desses relacionamentos. Isso é um relacionamento abusivo, né? Foi um relacionamento abusivo. E foi quantos anos, Ana, que teve com essa pessoa já agora? 8 anos. 8 anos. 8. 8 anos. Até 4 anos a gente foi sem filhos, né? Até 4 anos foi, né? A gente tinha as nossas desavenças, era relacionamento, mas a partir do momento em que eu fiquei grávida, o dali pra frente, ele em vez de engatar, né? Porque o que a gente tem percepção? De que filhos unem o relacionamento. E na verdade, os filhos não unem o relacionamento. Na verdade, os Exato. filhos vêm pra colocar a prova. É verdade. Os filhos. Os filhos vêm pra colocar à prova o relacionamento. Ai, a gente vai ter um filho, a gente vai formar uma família, a gente vai ser feliz. Não. Esse é romantizar o relacionamento. Que aí por isso você fica nesse relacionamento, porque agora eu tenho esse filho que não pode ficar sem esse pai. E às vezes a gente acha que ter essas duas pessoas, o pai e a mãe junto, faz bem para a criança, mas na verdade não faz. Porque ela Não. tá ali, ela tá absorvendo todo esse ódio, toda essa raiva, toda essa briga, tudo isso que você tá ali, né, transparecendo, falando. Às vezes você não consegue se segurar e você acaba ofendendo outra pessoa devolve na Exato. mesma, e o Isso é filho tá muito ali no grave. meio, sabe? E aí você pensa, não, eu vou ficar nesse relacionamento para o meu filho não ficar sem o pai. Entende? Então passa muitas coisas pela nossa cabeça e a gente vai empurrando com a barriga, e a gente vai achando que vai melhorar, e aí a pessoa é grossa, a gente é grossa e meia, achando que aquilo é devolutiva, né? Então, assim, existem várias questões que a gente não sai do relacionamento. Mas quando chega no momento limite da nossa vida, você não tem outra opção a não ser lutar por você. E eu já tava em pedaços já. Eu já tava assim, em pedaços, eu já tava assim, saturada, eu já não aguentava mais aquilo e eu decidi que eu ia lutar por mim e pelas minhas filhas. E quando eu levantei essa questão de lutar por mim e pelas minhas filhas, foi aonde eu consegui ter ajuda. Mas eu diria pra você que o ponto de partida, né, dessa questão de ir para um relacionamento, de ter ajuda, foi justamente quando eu comecei a trabalhar na rede social. E eu comprei meu primeiro iPhone, falei, ai, vou investir, vou comprar aqui, esse daqui. E eu já estava recebendo os meus recebidos em casas, porque minha desenvoltura estava legal, porque eu conseguia divulgar legal os produtos, eu já estava recebendo comida, maquiagem, eu estava feliz, né? Imagina você, né, descobrindo esse novo universo, foi bem quando estourou lives de Exato. venda, as coisas, e eu tinha conseguido tirar ele de casa. E ele sempre querendo voltar, sempre conversando, porque daí depois quando sai, né, que vê o estrago ou que vê que você tá andando, aí me desculpa, não, vamos lá. E a gente tem que ser muito forte para resistir. A gente tem que ser muito forte para resistir, porque o nosso cérebro, como ele é nosso amigo barra inimigo, o que que ele faz quando a gente termina um relacionamento? Ele só traz lembranças boas, porque lá dentro tá doendo. Então, numa maneira de te confortar, ele te lembra porque você começou no relacionamento, aquela coisa que era boa, ele fica aqui, ó, ai, mas aquele dia, entende? E aí é uma luta com você mesmo o tempo todo. É uma guerra. Eu diria que é uma guerra dentro do nosso cérebro de realmente você lembrar das coisas ruins e você lembrar das coisas boas. O teu cérebro, ai, lembra aquele dia, aquela praia, aquela coisa, mas eu consegui.
né? E eu me lembro que foi no final de semana que ele foi levar as meninas, que era o final de semana dele, e a gente acabou tendo uma discussão, outra, né? Das diversas discussões. E aí eu me lembro que aquele dia eu senti uma dor assim que eu não desejo pra ninguém. Aquele dia foi uma das piores dores que eu senti na vida. A gente teve uma discussão, ele pegou o meu celular novo, que eu tava pagando, e arremessou na parede. Porque ele era o meu, hoje era meu ganha-pão. Se eu não tava precisando dele, se eu tava conseguindo fazer, era por aquilo. E aí ele arremessou com toda a força o meu celular na parede e as minhas filhas estavam na minha frente e foi aquele dia que eu decidi que eu não poderia mais deixar aquilo acontecer. E aí eu me lembro que eu fui atrás de uma medida protetiva, eu fui várias vezes na delegacia, a gente não é acolhida. A gente não é acolhida na delegacia, a gente não é acolhida por profissionais lá dentro. Da mesma forma que você chega para registrar um boletim de ocorrência, você chega para falar que você foi maltratada, entende? As pessoas não te acolheram. Por exemplo, a moça que registrou meu boletim de ocorrência falou: nossa, que horror, ele fez tudo isso com você. E quanto tempo você ficou casada com ele, né? Aí eu falei: fiquei 8 anos. Nossa, mas 8 anos sofrendo. Então, assim, não era aquilo que eu queria ouvir. Eu queria só ser acolhida. Eu só queria ajuda. Eu só queria que de alguma forma alguém fizesse alguma coisa por mim. Então hoje a gente é muito despreparada de pessoas que nos acolhem. A gente não tem esse entendimento. Então, eu tava falando tudo isso para aquela moça que tinha acontecido, o que ele tinha falado para mim, e outras pessoas estavam ali esperando para registrar boletim de ocorrência porque tinham perdido carteira de motorista, porque tinham brigado com o vizinho, entende? Então a gente não é acolhida. A mulher, ela não, né? Dessa forma, eu ainda sinto que hoje, ainda, a gente não é acolhida. Então, esse processo foi muito doloroso. Você fala para quem faz o boletim de ocorrência, depois eles te chamam numa outra sala para escrivã, você fala a mesma forma, e Repete a mesma história. aquela repetição de história, aquela coisa toda, e aí veio a medida protetiva. Eu diria para você que o que me salvou, né, enfim, depois de eu ter que batalhar muito, né, para ter uma medida protetiva, foi ela, porque aí ele teve que se afastar durante 6 meses e ali realmente foi meu recomeço. Mas eu já não tinha mais celular para trabalhar na rede social. Eu já não tinha mais um emprego, porque eu tinha saído do meu emprego, porque eu tinha as meninas e tinha decidido sair com isso. Eu tive que sair da casa onde eu morava, porque a casa era muito de fácil acesso, então ele pulava o muro, ele estava na minha janela. Já ele pulava o muro, ele estava no meu portão. E aí eu saí daquela casa, vim para um apartamento um pouco mais seguro. E agora? O que que eu faço com essas crianças? E sabe o que eu me lembro, assim, que foi uma coisa que me marcou muito, assim, que eu acho que foi o início da minha vida como influencer, é que de umas últimas vezes que ele estava no meu portão, ele falou assim para mim: Você e as tuas filhas vão passar fome. E não era mais filhas dele, né? Eram só minhas agora. Deixaram de ser filhas, passaram a ser inimigas, né? Exatamente. E eu me lembro que essas foram as últimas palavras que ele disse. E por incrível que pareça, o universo e Deus, ele é tão sábio, ele é tão maravilhoso, que a minha vida dali pra frente só foi trabalhar como influencer de comida. Então, segunda era pizza, quarta era açaí, quinta era hambúrguer, terça era pastel, quarta era batata frita, era bolo, era salgadinho, era tudo que você imaginar. Nunca nos faltou comida. A gente teve dificuldades? Sim, a gente teve dificuldades. Eu não posso falar que não. Mas nunca faltou comida pra gente. Eu sempre trabalhei, as pessoas sempre me ajudaram. E aí foi onde eu fui pra rede social, depois que eu consegui um celular, para avisar essas minhas clientes, para avisar essas minhas maravilhosas do que tinha acontecido. E ali, Vanessa, eu fui ter uma dimensão do que as mulheres passam. Porque vários comentários, eu me lembro que eu abri uma live para explicar para elas, para que depois a live ficasse salva, e aí foram vários comentários. Aqui na minha casa é o terceiro celular que meu marido quebra, né? Eu passei por isso semana passada, e o apoio, e as pessoas falando que já tinham passado por isso, que ia superar, né? As mães solos, essa questão. Só que ninguém quer contar a sua história. Ninguém quer vir aqui Então, falar o que passa. É muito difícil para a gente passar essa mensagem que somos fracassadas, que fizemos escolhas erradas, que escolhemos essa pessoa. Porque o que as pessoas veem é um curto alcance aos nossos olhos. Por exemplo, hoje elas estão vendo essa história e vendo quem ele é agora, mas ele não chegou esse monstro para mim. Né? Ele não chegou no relacionamento já me brigando, xingando, fazendo. Pelo contrário, eu diria que as pessoas mais abusivas, no início do seu relacionamento, elas são as mais encantadoras, as mais maravilhosas, exatamente.
aquelas pessoas que vão te dar o mundo, que você não precisa trabalhar, que eu vou sustentar essa casa. É aquele ciúme que vem disfarçado de eu cuido de você, De você é minha proteção, mulher. aquela possessão que é disfarçada de carinho e cuidado. É verdade. Exatamente. E a gente não tem essa coragem de falar para as pessoas, a gente não tem essa coragem de dividir as coisas, porque a gente é julgada por mulheres. Eu não sei qual é, né, a tua percepção sobre sororidade, sobre se apoiar, mas isso não existe no universo. A gente é atacada justamente pelas mulheres que nunca passaram, ou por aquelas mulheres que já passaram e conseguiram superar com uma rapidez incrivelmente incrível, né? Cheia de marcas, cheias de ferida, e elas falam: eu nunca aceitaria isso na minha vida, eu nunca passaria por isso. E eu ouvi de diversas mulheres. Então, é esse medo que nos faz não contar. É esse medo que Exatamente. não faz a gente dividir com a nossa colega, a nossa amiga. Poxa, olha, fulano falou umas coisas assim pra mim, me senti tão mal. Como é que eu vou falar pra minha amiga que o meu marido tá fazendo isso comigo? Como é que eu vou dividir Exato. com ela sem ela me julgar? Infelizmente, né, Ana, isso é mais comum do que a gente imagina. Isso é no relacionamento, isso é com os filhos. A mulher ela tem que se omitir das outras mulheres, porque as mulheres são as maiores julgadoras, né? São juízas, Uhum, são júri, elas uhum, fazem tudo, não sim. é? E depois, e o que é incrível, aquelas mulheres que saem dessa, como é que eu vou dizer, dessa mesma linha de pensamento e de atitude, que é o seu caso, por exemplo, Uhum, que é o meu caso, o caso das nossas mentoras, e acredito que seja o caso de muitas mulheres que estão aqui, quando a gente sai dessa linha de pensamento, já olham para nós e falam assim: essa ali acha que é melhor do que toda a gente. Essa dali acha que está acima de todos. Por quê? Porque nós optamos por não julgar o outro, optamos por tentar ouvir, ser solidário, mas não ser como você foi quando recebeu lá na ai, não é esquadra. Quando foi a na polícia? delegacia. Quando foi a delegacia, o que você esperava daquela mulher era ouvir, sim, senhora, e dizer: olha, isso é um momento, isso vai passar, você vai superar. Não é dizer você é uma coitada, mas é sério, porque as pessoas acham que isso é ser solidário, isso é apoio. As pessoas É, acham que nos fazer de vítima é sim, apoiar, e na verdade é exatamente o oposto. sim. Nos fazer de vítima não é apoio. Fazer uma mulher de vítima, porque ela já é Uhum, vítima. E para nós custa muito. Quando uma mulher se torna vítima, nos custa muito. Como é que eu vou dizer isso? Incomoda muito, nos deixa muito tristes. E o que nós queremos é que alguém diga assim: olha, ok, aconteceu. Foi uma escolha, não foi uma escolha acertada. Mas você é capaz de superar isso. Você tem força para isso. uhum, Você tem condições de seguir em frente. sim, E as pessoas não sabem fazer isso. Por quê? Porque é muito mais agradável para os outros verem novelas, não é? uhum, Dramas, sim. confusão, não é? É muito bom te ver embaixo. Por que eu quero te Sim. ver bem? Não é? E até eu diria que essas mesmas mulheres que nos julgam, elas passam pela mesma coisa, só que elas não falam. Só que elas não dividem, elas não falam, elas não são capazes de ser solidárias ao ponto de falar: sim, eu também passei por isso, ou aconteceu comigo. Não, se acontecesse isso comigo. E então, assim, nessa questão da gravidez e sobre a questão de julgamento, assim, a escola me deu assim uma lição tão grande, porque o que que a gente fala de uma pessoa que não quer ter um filho, por exemplo? Ah, mas na hora do bem bom, tava bom, agora não quer o filho. Exato. Ah, e antes não tivesse feito, mas não é isso, porque eu também já fui essa pessoa que falei e eu me vi lá numa gravidez onde eu não queria essa criança e queria fazer alguma coisa. Eu não queria, entendeu? Então, quando eu julguei, o universo me colocou lá exatamente naquele Na lugar, para eu saber mesma. como é. Pra mim saber como é, sabe por quê? Porque a gente tem uma questão muito grande que a gente fala assim, que eu acho assim eu acho muito válido a gente dividir com as pessoas que se você passou, quando você passou, você pode falar. Quando eu passei, eu fiz dessa forma. Você nunca deve falar. Se fosse comigo, eu jamais aceitaria, porque você não passou pelaquela Exato. situação. Você Nós não não. passou, você não Diz sabe.
Você não sabe o que está acontecendo, você não pode julgar o outro pelas medidas que você tem, você não sabe aonde ela caminha, você não sabe o que ela passou. Então é esse julgamento. E eu me lembro que quando eu fiquei grávida pela terceira vez, eu ouvi várias coisas, e todas de mulheres, obviamente, porque a minha amizade era com mulheres, no sentido de, agora vai cortar tudo fora, né? Porque três é demais, né? Agora chega, né? Agora tá tudo bem, né? Outro Entende? filho, né? E aquela Nossa, pergunta, outro filho? não, e sabe o Tá que é o maluco? pior? E sabe o que é o pior? É assim, ai, de novo, mas quem é o pai? É o da outra ou é o outro? Entende? Então a gente escuta diversas coisas de mulheres. Como é Por que isso nós que conseguimos ser sororidade, cruéis? Como é que nós sororidade pra mim não existe. conseguimos ser cruéis? É, Como é que nós, mulheres, que deveríamos ser. Porque os homens têm lá os defeitos e as qualidades, e em termos de se unirem para fazerem as coisas, é muito uma mais unidos. facilidade tão grande. E Muito para mais unidos. isso, Muito. mas as mulheres, nós, é porque assim, nós temos que competir no mercado de trabalho muitas vezes com os homens. Sim, Muitas vezes com outras mulheres que têm muito mais estudo do que nós, mas nós temos mais capacidade. Nós temos que aprender a nos unir, porque nós temos que cuidar da casa, cuidar da família, estudar e trabalhar. Ou seja, nós exatamente. somos umas guerreiras. Ao invés de nos apoiarmos, não, perdemos tempo assim. Aquela ali. Nos julgando. Agora, por exemplo. Exato. Por exemplo, uma coisa que eu vivenciei muitas vezes na minha vida, e é quando alguém chegava e falava assim, eu acho que, por exemplo, eu quero, no meu caso, eu quero aprender uma coisa qualquer. E as pessoas diziam assim, mas para quê? Mas por quê? As mulheres, ao invés de dizerem assim, isso é bom, olha, aprender mais alguma coisa. Por exemplo, quando eu fui falar assim, eu estou fazendo mais uma formação, que aqui a gente fala, não fala curso, fala formação. Uhum. Mas para quê? Não, os homens não, você chega para o outro e fala assim, olha, eu estou fazendo mais um curso. Oh, boa, força. Não, nós Vive a não. tua Mas para quê? vida. Faz o que tu quiser da tua vida. Exato. Né? Em vez de motivarmos, e nós deveríamos ser exatamente o oposto. Por Sim. quê? Porque nós vivemos tanta coisa e estamos sempre tão disponíveis para os nossos filhos quando queremos, né? Porque tem mulheres que efetivamente não querem, outras não, outras estão sempre disponíveis. E por que que nós perdemos tempo a julgar? Eu vi uma vez eu tenho ela é do funk do Brasil. Uhum. Como é que é o nome dela? Aquela que tá em processo de emagrecimento. A Jojo. A Jojo. A Jojo. Eu vi, ela tem 50 quilos, uma coisa assim, mas ainda falta emagrecer muito, é verdade. E vi um comentário que eu assustei. Eu falei, mas por quê? Como é que essa pessoa perde 2 ou 3 minutos do tempo dela para escrever assim? Como é que tem coragem? Ainda não emagreceu o suficiente. Quer dizer, ao invés de dizer assim, olha, parabéns, já chegou até aí, continua, que vai chegar lá. A A gente. resposta é basicamente assim, mas ainda não. Qual que é a necessidade? O que ela ganhou com aquilo? O que eu ganho em rebaixar o outro? Não é? E a gente, às vezes, a gente faz isso muitas vezes. Ana, deixa só, eu tenho uma curiosidade, porque eu já percebi que as gravidezes não foram planeadas, né? A Ana já falou sobre isso, e não deve ter sido nada fácil. E foi para as redes sociais porque vendia, não é? E o que a Ana maravilhosa assim, partilha no perfil para as pessoas, para além da história, da superação, o que mais que tem ali para as pessoas estarem a te acompanhar e ser uma influencer, e ser uma pessoa que foi logo entrar online, as pessoas começam logo a aderir, achar isso espetacular. O que ali que você partilha que criou esse vínculo? Já sei que partilhou sua história, mas o que mais que você faz? Porque você, eu sei que é psicanalista também, não é, Ana? Sim. Justa. Por que que a nossa questão foi tão forte? Por que que eu tenho amigas hoje dentro da rede social? Justamente por me abrir, por mostrar, né, a minha fragilidade, porque hoje na rede social é tudo muito lindo, né? São fotos de famílias de margarina, fotos de viagem, fotos de carro novo, de família feliz, eu tô bem, eu tô certa, tá tudo bem. E eu acho que o meu diferencial foi realmente mostrar a realidade. Porque o dia que eu não tava bem, eu não tava bem. Gente, hoje eu não tô bem. Fulano não paga pensão faz 3 meses. Eu tô passando por
dificuldade, né? Nesse sentido, eu tô isso. Então, eu acho que essa conexão de ser mais autêntica, de trazer a realidade, de trazer criança chorando no perfil, de falar que hoje a gente tá todo mundo doente, hoje tá essa criança aqui chorando, hoje, meu Deus, meu pneu furou, fiquei sem gasolina na rua. Eu acho que esse dia a dia, eu acho que essa vida real de eu não dou conta de tudo, é que trouxe esse entrosamento muito grande. Porque eu me lembro que na época onde eu expus, né, essa questão de não estava legal o relacionamento, o que ele fez, muitas maravilhosas também conseguiram sair dos relacionamentos porque elas identificaram que elas estavam num relacionamento abusivo. Ele quebrou um celular meu e eu parti e fui embora. Ali a gente tinha maravilhosas que já era o terceiro que tinha quebrado e estavam dentro do relacionamento. Então eu acho que às vezes a gente não tem, como a gente não consegue partilhar com todo mundo o que a gente está passando, eu acho que a gente não entende o que está acontecendo, porque a gente só entende, eu só entendo hoje a gravidade de tudo porque o tempo já passou. E essa questão de ter me tornado Não psicanalista, consegue ver, né? essa questão de ter me tornado psicanalista, de ter ido, é porque era uma dor muito grande. Poxa, como assim eu sou cheia de defeito? Como assim o outro não precisa mudar? Né? Como assim, o que que eu faço? Porque eu tô vendo qual que é o defeito do outro, mas eu não enxergava em mim, né? Esse cordão com a minha mãe, eu me lembro que hoje eu não faço mais peso nas costas da minha mãe. Né? Eu me lembro que em uma das minhas terapias eu tava falando sobre várias coisas e falei sobre a minha mãe. E eu amo muito ela, eu sou muito apaixonada por ela. Ela é minha diva master. Hoje eu honro a vida dela. Hoje eu consigo ver o quanto ela foi incrivelmente incrível na nossa criação e deu o melhor, que é algo que, né, nasce com as mães, a gente sempre quer dar o melhor e sempre fica sentindo uma falta. Que em uma terapia ela falou assim pra mim: Nossa, a tua mãe, ela tem a vida dela, o marido dela, o salão dela, as coisas dela, e ela ainda tem que sustentar você e tuas filhas. Nossa, deve ser difícil pra sua mãe, né? Então, aquilo foi uma punhalada muito grande, porque eu não estava vendo o quanto eu sobrecarregava minha mãe, mas eu amava ela. Mas eu sobrecarregava ela. E ali eu falei, gente, eu tenho que retomar minha vida. E eu tenho que ter esse entendimento de que não é minha mãe que resolve as minhas coisas, sou eu que resolvo. Eu agora sou aquela criança ferida que não foi vista, mas eu cuido de mim agora. Então a minha mãe não precisa. Obrigada, mãe, por ter feito até aqui, daqui pra frente eu vou lutar com as minhas pernas. E eu me lembro que a nossa primeira choque, assim, de eu decidir as coisas, olha só, foi um forno. Comprei um forno, comprei uma secadora, né? A pessoa que ia passar fome já estava adquirindo coisas, né? E chamei a minha mãe para pedir um suporte para colocar esse forno na parede. Não conseguia comprar, comprei o forno, mas não consegui comprar o suporte. E chamei ela e meu tio para instalar lá na minha casa. E ela falou: Vamos colocar aqui. E eu falei: Não, não quero ir. Não, a gente vai colocar aqui. Ela dentro da minha casa. A gente vai colocar aqui nessa parede. Eu falei, mãe, eu não quero nessa parede. Não, porque aqui fica melhor, porque aí você vai fazer isso. Por quê? Porque eu não tinha entendido que a minha casa é o meu lar, que aqui é eu que mando. Mas para eu mandar, eu não preciso, eu não tenho que precisar lá em buscar recursos fora. Eu tenho que ter recursos dentro da minha casa. E aí eu sei que eu acabei decidindo e falando para ela, ele vai ficar ali, porque aqui é minha casa. E tá tudo bem, e tá tudo certo. E a partir desse momento eu fui começar a trilhar a minha vida. No Ela final, sabia dizer que é verdade. verdade. Ali foi o meu despertar para eu sou dona dessa casa e eu sou mãe dessas crianças, porque a minha maternidade foi algo que só foi acontecendo. E mãe, como é que eu faço? Mãe, como é que é isso? Mãe, como é que é aquilo? Mãe, e isso? Né? E mãe. E o cordão ali foi a primeira tesourada no cordão. Né? E daí depois quando eu vim para essa casa, que eu vim aqui, que eu não tive ajuda para minha mudança, em tudo eu tive as pessoas, porque é algo que eu queria dividir com você, sabe, Vanessa? Que quando eu estudei, eu entendi que família não é rede de apoio. Porque a família, ela te trouxe pra vida e ela te colocou. Agora quem trilha é você daqui pra frente. Rede de apoio são as pessoas que você encontra no teu caminho, na tua jornada. Essas são as pessoas que são a tua rede de apoio, porque a tua mãe, ela já te encaminhou. Ela não tem que ser o teu apoio pra frente. Agora é você daqui pra frente. Os pais, eles têm que se tornando desnecessário na vida dos filhos. Para que eu vou ficar sempre ali segurando meu filho? Não vai para cá, não vai para lá. Então, rede de apoio é quem você encontra ao longo do teu caminho, quem você encontra ao longo da tua jornada, porque a família, ela serve para te dar a tua base e o teu suporte para você
você voar. Se você fica na tua base, você fica parado. E muitas vezes a família é o que mais te causa traumas, é o que mais te causa que você impede de você voar, é aquele que não acredita no teu potencial. Por que que as pessoas que vêm ao longo da nossa jornada acreditam mais na gente do que a nossa mãe, do que a nossa irmã, do que a nossa prima? Porque eles estão na mesma base em que você está. E quando você decide mudar, você sai dessa base. E quando você sai dessa base, aí é a tua rede de apoio, aí são as pessoas que você encontra, aí são o vínculo. Porque todo o nosso trauma, todos os nossos ciclos, eles se começam na infância, na tua base familiar. Então, a tua mãe e o teu pai, eles trazem tudo que eles aprendem, abrem a tua cabeça e colocam lá dentro. Essa é a tua base. Então, eles colocam o mesmo padrão de vida, eles colocam o mesmo padrão de salário, eles colocam o mesmo padrão de meta, eles colocam tudo ali. Por isso que é muito importante a gente ver essa placa de retorno, né? Que você viu que, eu vou embora, tá tudo bem com a minha mãe, tá tudo certo, se eu tiver que mudar, eu vou fazer. E essa foi a placa de retorno que eu vi na minha vida, que eu teria que colocar a minha mãe em segundo plano. Eu sim, eu honro a vida dela, eu sou muito grata pela vida dela, mas dá licença que agora eu vou cuidar dessa criança ferida, deixa que eu cuido de mim. E que a gente não entende isso. E a gente, além de não entender, a gente atrapalha a vida do nosso pai e da nossa mãe. Porque da mesma forma que eu pedia as coisas para minha mãe, eu também me metia na vida dela. Então eu falava, você tem que fazer assim com o pai, você tem que fazer assado, porque você tá totalmente errada. E eu conseguia ver o que ela tinha que fazer. E quando a gente vê o que o nosso pai e a nossa mãe devem fazer e acha que a gente pode falar para eles, a gente se sente superior. E a ordem da vida é a minha mãe primeiro, eu abaixo, só que eu na minha vida. E ela na vida dela, porque ela tem as escolhas. O que a gente não percebe é que antes de a gente nascer, o nosso pai pagava as contas, ia no supermercado, já tinha um carro, já tinha uma vida, já decidia, já pagava. Quem somos nós hoje para chegar na vida do nosso pai e da nossa mãe e ditar o que eles devem ou não fazer? Entende? Então, essa foi a minha visão, essa foi a minha mentalidade que eu fui amadurecendo, fui estudando e hoje a minha mãe é livre. O que ela vai fazer, o que ela deixa de fazer é exclusivamente dela. E o que eu vou Exato. fazer e o que eu deixo de fazer é exclusivamente da minha vida. Então, eu desci o meu nível de filha, me coloquei no lugar de filha, agradeci a ela por tudo que fez na minha vida e fui trilhar. E eu não tinha essa noção, eu não tinha esse despertar de que é minha responsabilidade cuidar das minhas filhas, é minha responsabilidade trazer o sustento, é minha responsabilidade fazer isso. Então eu acho que eu sempre falo que as minhas maravilhosas, eu divido com elas até essa questão, né, de que antes tudo era para minha mãe, tudo eu pedia para ela, tudo eu queria que ela fizesse, tudo era uma culpa, era uma coisa tipo assim, me botou no mundo, agora você vai ter que arcar, entendeu? Com as coisas. E isso me trouxe liberdade e me trouxe prosperidade, porque quando eu entendi que ela não me devia nada, os nossos pais não nos devem nada e os nossos filhos também não nos devem nada, e foi o meu despertar. Porque aí eu comecei a me tornar mais próspera, eu comecei a me tornar uma pessoa que entendia as outras pessoas também. Hoje eu não quero mudar ninguém. Eu partilho, né, junto com você, você partilha junto comigo, mas decide das pessoas exclusivamente saber se ela vai mudar ou não. Saber se ela quer mudar ou não. Então, isso é muito libertador para nós, porque hoje eu não acho que a minha mãe tem que mudar. Né? Eu acho que eu preciso melhorar o meu ponto de vista com algumas coisas. Isso é libertador, você deixar a tua mãe ir, você deixar a tua mãe fazer as coisas, deixar ela ter, né, a liberdade de expressão que vai fazer, o que vai deixar de fazer. E ela tá aí na live e ela sabe exatamente que hoje é uma libertação. Ela sabe que eu toco a minha vida do lado de cá e ela toca a vida dela do lado de lá. Verdade. Eu rompi o vínculo, mas trouxe os pais para viverem comigo. Uhum. Agora, a falar isso, eu vejo claramente uma sessão que eu tive com a minha coach, que agora é minha mentora, que é a Eunice, que é a sua mãe, em que ela disse do momento em que eu tenho que romper o vínculo. Mantenho a honro, mas vou precisar mais uma vez deixar as coisas seguirem o curso. E eu estou me preparando para isso, porque, de fato, por mais que eu consiga separar, e a gente consegue até muito bem, de uma forma que não dá para... Quando eu falo para alguém, as pessoas assustam e falam, mas como que você tem os seus pais na sua casa? Eu falei, tem por causa da idade deles, porque eles são muito mais velhos, apesar de ter família no Brasil, eu preferia que eles estivessem comigo. Mas eu hoje vejo
com muito mais clareza que eles têm que ter o espaço deles, eles têm que ter a vida deles, e eu passo por lá para ver como é que eles estão, não é? Porque é tentarem fazer aquilo que fizeram a mim, ou seja, tudo aquilo que colocaram na minha cabeça, tentam colocar, quer queira, quer não, porque eu abri essa porta na cabeça da minha filha. Na verdade, sabe qual que é a nossa sensação? É a nossa sensação de que nós devemos para os nossos pais. E aí, automaticamente, eu sou responsável por eles, quando, na verdade, eles são responsáveis pelas escolhas dele. E a velhice, ela vai chegar para todo mundo. E não quer Exato. dizer que porque eu sou sua mãe, que agora você tem que arcar comigo, com as minhas escolhas, as minhas responsabilidades. E aí, a gente inverte novamente o papel de estar acima dos nossos pais. E quando a gente traz eles para morar, a gente quer decidir o que eles vão comer, onde eles vão ir, o que eles vão fazer, a roupa que ele vai usar, o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. E quando a ordem é invertida das coisas, as coisas não fluem, porque nós não somos Exatamente. mães, né, das Dos nossas nossos pais. mães. Exato. Nós não somos. E quando a gente tenta estar nesse papel do universo, as coisas não fluem. E enquanto eu estive mãe da minha mãe, a minha mãe filha, né, minha filha, né, me ajudando, achando que ela tinha que dar a contribuição dela, a minha vida não fluiu. E quando eu entendi que ela não me devia nada e eu não devo nada para ela, as coisas elas começaram a se organizar, porque essa é a questão real da vida. É a sua escolha, né? A Bíblia já fala sobre isso, que o pai deixará, né, que a pessoa, o jovem, homem, enfim, deixará o seu pai e sua mãe e juntará a sua família. E eu não tinha essa percepção. E às vezes eu queria estar todos os finais de semana na casa da minha mãe, eu queria almoçar na casa da minha mãe, eu queria ficar com a minha mãe, por quê? Porque eu não tinha tido essa noção de que a minha casa é o meu lar. Aqui é a minha Exato. vida, aqui é meu começo, porque a gente tem uma criança ferida. E enquanto essa criança ferida, a gente não entendeu o que é a gente que cuida, eu tô lá para minha mãe me ver ainda, eu tô lá para minha mãe me cuidar ainda, eu tô lá para que ela faça alguma coisa por mim. Então a gente tá mais no papel da criança do que o papel do adulto. Só que o papel do adulto é o quê? É sair de casa, é fazer dinheiro, é trabalhar e é cuidar dos seus filhos. Só que eu transferia esse papel de criança. Então eu era uma mãe na minha criança interior e que precisava da minha mãe, precisava que ela me visse, precisava que ela me cuidasse, que ela me acolhesse. Quando eu entendi que agora sou eu que me acolho, sou eu que cuido de mim, sou eu que cuido da minha casa, a minha vida literalmente deslanchou. E aí eu comecei a estudar sobre e me preparar. Não que eu quisesse outro relacionamento, ou não que eu estivesse até preparada, mas a vida, ela é disso, né? Nós nascemos para nos relacionar com as pessoas. E eu digo sempre que são degraus. Se você está aqui, você vai atrair somente o que está aqui, o que você está vibrando. Quando você sobe de degrau, você começa a encontrar outras pessoas. E talvez seja uma das nossas dificuldades, né, da vida, seja não encontrar essas percepções, não entender isso e acabar atraindo a mesma pessoa, porque não subimos de degrau. Se a gente passa a responsabilidade toda para aquela pessoa, por exemplo, hoje eu sei que o pai das meninas, ele teve a sua parcela de culpa e eu tive a minha parcela. Enquanto eu achei que só foi ele o causador, eu não consegui superar várias coisas, né? Enquanto, não, foi por causa dele, não, foi porque ele fez, não, foi porque ele era errado, foi ele que causou tudo isso na minha vida. Eu levei muito tempo para amadurecer, né? Porque a gente sempre é mais fácil mandar para o outro, né? E quando eu comecei a entender que eu tomei atitudes erradas, que, né, ver aonde eu falava, poxa, meu Deus, se eu tivesse ficado aquele final de semana em casa, feito um almoço, ficado com a minha família, teria sido diferente, né? Olha, se eu tivesse aquele outro dia, né, falado um pouco mais de calma, ouvido o que a pessoa tinha falado para mim. Então a gente tem a nossa parcela, né, de responsabilidade dentro dos relacionamentos. Então aquilo me Eu fez. vi que a minha filha passou por aqui a fazer uma mímica. A minha filha comunica comigo por mímica, ela só tem 6 anos. Ah, querida. Então estava aqui assim, a fazer uma mímica e eu não consegui. Mas foi mesmo engraçado, porque ela estava ali assim, toda empenhada em falar que ela vai comer, que ela está com fome. Querida, querida. Hoje, antes de dormir tarde, pode ir. Pronto. Então ela estava ali assim para mim. Vou Eu, comer, vou cadê? comer, fica tranquila. Ai, que maravilhosa. Um dia ela ainda passa por aqui. Ainda estou a me preparar para isso. Ah, é Mas um ótimo, dia ela. é ótimo, E é ela, ótimo. o sonho dela é gravar. Ou fazer live, o sonho dela é aparecer. Ela adora. Investe, E quando investe, investe, porque eu depois fica com comecei, vergonha. quando eu comecei o primeiro vídeo, e tá aqui o Eunice que não me deixa mentir, custou-me imenso fazer. Eu gravei para ir 30.
minutos Aham. para sair um minuto que valia. E então a minha dificuldade parou à minha frente e começou, mãe, fala assim, e fazia assim, mexia assim, eu olhava para ela e falei, olha, eu aqui quase ia morrer. E ela ali, ela falou as mesmas coisas com uma facilidade, mas eu não filmei, mas eu devia ter filmado. Com uma tranquilidade, com uma calma, que eu falei, como é que é Investe. possível? Investe que é talento, sabe por quê? Porque quando a gente fala de filhos, a gente fala dessas coisas, qual que é a nossa visão? Filho, o que que você quer ser quando crescer, né? A gente quer só que né, o filho seja. E hoje eu já tenho outra percepção que é, filho, quem você quer ajudar quando você crescer? Porque nós viemos para servir, né? Então talvez ela seja uma dessas mulheres que vai ajudar a servir outras mulheres. E é muito importante que, como pai e mãe, a gente entenda esses talentos e coloque, né, elas. As minhas filhas hoje elas aparecem na rede social, elas gostam de interagir, elas gostam de estar lá. Elas sempre falam que quando elas crescerem, elas querem ouvir, né, as outras pessoas para poder ajudar. Então é muito importante que a gente dê essa oportunidade. Hoje elas gostam de rede social, mas a Valentina já não é mais o sonho dela ter um canal e falar e fazer as coisas, porque eu dei a oportunidade para ela aparecer, dei a oportunidade para falar o bom dia, para aquela coisa. Agora ela quer cantar. Então a gente vai atrás de algo para cantar, porque a gente tem que dar essas possibilidades, né, para os filhos. Então eu diria para você, treina, investe com ela, né, faz. Ela tem alguns vídeos gravados, mas que não aparece a cara por enquanto, ainda é algo que o pai também está a trabalhar, e eu também, eu não tenho fotos dela nas redes sociais ainda, nem Aham. nada disso. É uma coisa que a gente está a trabalhar em função da vivência que o pai tem, da experiência que o pai tem, é que ele preferiu Uhum. que as coisas assim fossem eu respeito, porque eu também concordo. Agora é Tá. que eu estou destravando. O meu perfil, até um mês atrás, ou menos, mais coisa, menos coisa, era privado. Sim. E ainda havia uma separação, privado e amigos chegados e as outras pessoas. Por quê? Porque, apesar de ser sempre muito faladora, eu também sou como a Ana, sempre adorei falar, sempre todos os lugares que eu entrava, dominava a conversa, trabalho com pessoas, danço, brinco, rio, faço palhaçadas à frente dos meus alunos, como todas as aulas, e falo super à vontade, não tenho medo. Quando falou, e câmera, ecrã, e ninguém do outro lado, isso não. Isso fica gravado, aí não dá. Percebe? Aí foi aquele bloqueio, mas um bloqueio que era mesmo assustador. Eu só de pensar já começava a tremer toda. E É diferente, agora né? não. Uhum. É Olha, isso foi na diferente. segunda passada. Tem sensivelmente 2 semanas que isso foi efetivamente desbloqueado, graças à minha. É. Sempre quis ajudar, não sabia como, fiz um curso de coaching, porque já estudei desenvolvimento humano na faculdade, nas 3 licenciaturas que eu passei, eu estudei desenvolvimento humano, estudei psicologia, estudei psicanálise, mas não aprofundei. E fiz agora uma formação de um curso de coaching, porque eu queria ter uma certificação para efetivamente fazer uma transição e ajudar pessoas de alguma forma. E dizia para a Onis, que é a sua mãe, que é a minha mentora, com muito orgulho, Onis, eu quero fazer, mas eu não sei o que, não sei para quem, não sei como, não faço ideia como é que eu vou me lançar. E ela só dizia assim, quando for a hora, vai ficar muito claro, não se preocupe com isso agora. E fato é que veio esse projeto que é para lidar com as grávidas, com a maternidade, porque eu escuto coisas das pessoas que são, das crianças, que são assustadoras, Ana. Você contou aí dos pais, do que a gente coloca na cabeça, né? Dos pais que colocaram na nossa, sobre ordenado, sobre mil coisas. E eu escuto crianças de 5 anos que vão fazer natação comigo, que é uma aula diferente, que chama adaptação ao meio aquático. E eu falar com a criança, olha, vamos pôr a cara na água para fazer uma bolinha. E a criança olhar para mim e falar assim, eu não consigo. Eu falei assim, mas nem tentaste, mas eu não consigo. Mas por quê? Mas tens medo? Não, não consigo. Mas por quê? Porque eu não consigo fazer nada. E eu, uma criança de 5 anos, como assim não consegue fazer nada? Sim, meu pai disse que eu não sirvo para nada. E eu, a criança tem 5 anos e ela já tem na cabeça dela a ideia de que não serve para nada. E eu comecei a vivenciar isso dia após dia, isso tem me assustado. De uma forma que eu não esperava que eu fosse ficar tão abalada. Ou então, as mães que dizem assim, por exemplo, eu dou bebês, adoro as minhas mãezinhas, Uhum. adoro as minhas grávidas, mas hoje as mães a falarem assim, ai, meu filho não dorme. Ah, essa criança é muito isso, e só coisas ruins. Eu fico olhando e falo assim, mãe, mas o que tem de bom?
sou mãe. E eu falei, mas só ser mãe não é bom. O que que tem? Porque tá falhando, eu não consigo te ouvir. Tá, deixa eu ver se eu arrumo a internet aqui. Agora Oi? já tá. É, que tem hora que dá uns Dá cortes. uns cortes. É, percebe? Então, assim, uma das coisas que me suscitou essa necessidade de ajudar foi porque o que que estamos a fazer com as nossas crianças? Por que que estamos a ensinar as nossas crianças que elas são incapazes? Eu tenho crianças de 5 anos que eu digo isso e vou dizer, e algumas pessoas vão achar mal, são inaptas motoras, ou seja, não conseguem correr, não conseguem, nunca andaram de bicicleta. E não é porque não tem recursos, eu entendo, uma criança que nunca andou de bicicleta é porque tem recursos limitados. Outra coisa é uma Uhum. criança que a gente sabe que tem recursos quase inesgotáveis, porque tem situações assim, mas nunca andaram de bicicleta. Mas sabem ficar ali no telemóvel, que é o celular, imensas horas a ver É que, vídeos. Mas é não que, andam de bicicleta. é que, na verdade, hoje em dia, a gente tá numa era de que a gente quer que as crianças fiquem quietas. A gente tá numa área que a gente quer que as crianças não fiquem pulando, gritando, berrando e sejam crianças. A gente já exige um pouco mais de maturidade. Então é muito mais fácil eu alcançar um celular pro meu filho, botar ali no YouTube Kids e ele ficar ali vendo Exato. aquilo do que deixar ele correr pela casa, do que deixar ele ir lá pra fora de Exato. bicicleta, do que deixar ele brincar. Então a gente vai acabando podando. E eu diria pra você que são diversos fatores. A gente trabalhar o dia todo fora, a gente não ter tempo, a gente não ter prioridade à nossa família, várias questões, sabe? E hoje eu percebo que a gente não conseguiu chegar no meio termo de ouvir os nossos filhos e também ser autoridade. Porque às vezes eu quero ouvir demais o meu filho, né? E eu acabo deixando ele fazer as escolhas e ele optar, ou Ser eu sou demasiado muito aos extremos, né? permissiva, né? Ou eu falo pra ele, você vai fazer porque eu tô mandando, eu sou tua mãe e eu te mando. Ou eu falo, filho, mas você vai fazer isso, mas por que você quer fazer? Ai, mas filho, tem que fazer assim. Ai, mas filho, tem que fazer dessa forma. Ai, mas faz por favorzinho pra mamãe vai ficar triste. Então eu sinto que a gente ainda não conseguiu um meio termo de respeito, né? Porque eu gosto muito dessa questão, eu trabalho com as minhas filhas a questão do respeito. A gente já não usa mais o termo obedecer, a gente usa o termo respeitar. Porque obedecer ele vem assim como se fosse um empregado, uma carga, uma responsabilidade, assim, de tipo, você tem que me obedecer. Então a gente usa respeitar, né? Poxa, filha, você não respeitou aquilo que eu disse. Pedi pra descer do sofá, pedi pra fazer alguma coisa. Então eu sinto que a nossa geração ainda aquelas crianças que foram reprimidas. E aí a gente só vai o que replicar nos nossos filhos justamente isso. E quando a gente não tem esse despertar de o outro, né, o filho, ele tem, né, uma vida que ele pode escolher, que, né, você pode mediar, a gente não tem muitas informações, a gente não tem muito conhecimento sobre essa questão, né? Então isso fica um pouco mais difícil. Então até onde eu posso falar pro meu filho, eu mando em você porque eu sou tua mãe, e até onde eu posso falar pro meu filho, sim, eu vou te escutar porque você é um ser humano. Por exemplo, né? Aqui em casa de vez em quando acontece, cai um copo na mesa. Nossa, é aquela água, meu Deus, derrubou esse copo. Mas e se fosse, sei lá, com um colega nosso de trabalho? Ou uma amiga minha que viesse aqui em casa? A nossa reação, exatamente. Qual Entende? seria a nossa reação? Entende? Eu já melhorei. Então, assim, hoje derruba, eu fico chateada, eu fico. Mas eu respiro, porque o quê? Já derrubou. Tem que fazer, já caiu, né? Exato, a água não vai voltar pro corpo, não é? Exatamente. Então é muito trabalhar nós, entendeu? Então essas crianças de hoje não precisa ser trabalhado também elas, mas muito mais os pais. Muito mais essa pessoa que tá ferida, porque eu sou uma criança, né? Como que é um adulto quando ele fere uma criança? Ele é uma criança retraída e agora ele só tem o quê? Um tamanho maior e uma força maior. Exato. Porque quando eu bato nas crianças, eu tô mostrando pra ela, eu mando em você e vai doer em você, você tá vendo? E aí eu não gosto disso, eu não sou muito fã dessas coisas, assim, porque eu bato e eu brigo e eu tenho que acolher. Porque vai correr pra quem essa criança? Pra quem que, Exato. né? Entende? Entende? Então, assim, é algo que a gente fala pouco ainda sobre educação, sobre maternidade, sobre recomeço. É algo, assim, que a gente precisava falar mais, que a gente precisava conversar mais sobre isso, né? E a gente acha que talvez essa figura masculina é que impõe, né, o respeito na casa, e a gente sabe que é muito importante uma figura masculina, uma figura materna, né? A gente sabe que compõe ali, como se a gente falasse um triângulo, né? A criança, o pai, a mãe. Exato. Tem essa harmonia
toda, mas a gente também consegue. E às vezes a gente fica nesse relacionamento lá, dessa forma, né? Meio capenga, meio dessa forma, assim, porque a gente acha que ali tá certo, entende? Então, assim, é muito. Ficaríamos horas aqui falando sobre essa questão, ficaríamos horas aqui falando sobre isso. Mas algo que eu queria deixar aqui é que tem como, sabe? Tem como a gente Exato. recomeçar, tem como a gente enxergar nossa placa de retorno através de ações, né, desse relacionamento, ações dessa pós-maternidade, ações desse filho. Tem como. E quanto mais a gente fala sobre exemplo de mulheres que foram e conseguiram e deram a volta, a gente fala, a gente se sente mais capaz. Claro que cada um na sua singularidade, né? Eu fui lutar, eu fui conseguir, eu fui fazer, às vezes não são todas, mas sim, quando você estiver disposta, quando você estiver no seu limite, quando você estiver assim, realmente isso não dá mais, você vai encontrar recursos para que você possa seguir adiante. Porque hoje, né, a gente tá falando aí de 3 anos, 4 anos, né? Esse ano fazem 4 anos que eu consegui me divorciar, 4 anos que eu comecei, né, a passar, e hoje eu tô aqui, as pessoas estão me vendo hoje, bem. Elas não conseguem ver minha trajetória, né? Como eu vim nesses 4 anos. Processo. É, um processo caminhando. Mas hoje o que eu diria pra você? Que sou uma pessoa totalmente, completamente diferente de 4 anos atrás, uma pessoa que tem outra percepção, mas eu me permiti também, né? Eu me permiti entender várias coisas, eu fui buscar ajuda, eu fui julgar menos. Eu fui entender melhor as questões, eu fui aceitar com que as pessoas me deixassem o crescimento, o processo da vida. E hoje eu posso falar pra você que eu ainda aprendo e eu vou continuar aprendendo pra sempre, mas hoje eu tô num relacionamento em que eu amo, eu me sinto realizada, eu me sinto segura, eu me sinto parceira. Mas se eu não tivesse passado por esse processo, talvez eu não saberia o valor que essa pessoa tem. E eu não, talvez, não teria me tornado essa pessoa de valor pra essa pessoa que eu tenho agora, Exatamente. né? E sim, você vai encontrar alguém que vai te dar valor, sim, você vai encontrar alguém desde que você esteja disposta a se tornar essa pessoa também. Porque eu, como uma pessoa que só queria das outras pessoas, às vezes a gente só enxerga o relacionamento, o que que essa pessoa tem para proporcionar para mim, e esqueço que eu também tenho Exato. que proporcionar alguma coisa para essa pessoa. Então a gente tá muito preocupado no que o outro vai entregar para mim. E o que que eu Vai entrego me pro entregar outro? exatamente. O que que eu entrego para o outro? O que que eu tenho a oferecer? Às vezes não tenho nada e quero tudo, não é? Por isso, Exatamente. Ana, isso tudo que a gente falou, e principalmente essa parte do esquecemos muito do que vamos, como é que vamos lidar com as crianças, e esquecemos que, na verdade, temos que lidar com os pais. E é por Obviamente. isso, olha que pertinente, é justamente por isso que nasceu a comunidade. Que eu, quando percebi que, afinal, os meus alunos de 5 anos, de 3 anos, me diziam essas coisas, e fui para aula de bebês, e às vezes eu ouvia, não coisas absurdas, coisas básicas. Eu não, só 2 ou 3 casos é que me ligaram mesmo um alerta muito assustador. Mas, Uhum, via de regra, e são crianças que já nem fazem aula comigo, inclusive, já, infelizmente, já deixaram as piscinas. Essas que me criaram esse alerta todo, sabe? uhum. Mas hoje, por exemplo, eu vejo os meus pais, os meus bebês, quando eles dizem assim, meu filho não dorme, meu filho não come, e eu fico assim, pai, vamos mudar, vamos mudar. Seu filho dorme, seu filho... Mas o pai consegue Seu- deitar com a criança, O seu ver a filho criança quer mamar? dorme. O seu filho dorme, ele só não dorme a quantidade que você queria. O seu filho come, ele só não come a Mas a quantidade que você queria. mas a questão é, muitas vezes, é porque os pais falam aquilo com uma recorrência tão grande que, de fato, o filho para de dormir o que dormia. Até o que dormia deixa de dormir. Percebe? E o que eu tento, às vezes, mudar, e também tem esse outro lado aqui. As coisas... eu vou dar um exemplo meu, e que eu tive que trabalhar isso de uma forma que me doeu. Eu sou uma professora extremamente carinhosa e adoro trabalhar com crianças da faixa etária, aliás, todas, mas dos 3 aos 6 anos eu tenho um carinho muito especial, dos Uhum. 6 aos 12 também, mas assim, lido muito com crianças que às vezes chegam na minha aula e gritam, 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 choram, saltam. Eu falo, vem aqui, ele vai para lá, vem aqui, ele vai para lá. E eu tenho toda a paciência do mundo. Às vezes vejo os pais na bancada, né, na arquibancada, como se diz aí no Brasil, olhar para a piscina e fazer assim, pôr a mão na cabeça. O professor, eu falei, calma, seu filho é uma criança, tem calma. Eu só não quero que ele se magoe nem magoe ninguém. Deixa estar que aos poucos eu chego a ele. Depois chegava em casa, exausta e cansada, e minha filha fazia o mesmo e falava, para com isso, tá quieta. E um dia eu parei, eu falei com a minha filha,
olhei para ele e falei, pera lá, mas como assim? Que eu tenho paciência com filhos dos outros e não tenho com a minha? Mas isso está errado, isso está mal, eu tenho que mudar isso. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter paciência primeiro com ela, depois com os outros. Uhum. E foi aí que eu comecei a mudar. Há dias que eu realmente falo, filho, hoje a mãe tá mesmo muito cansada. Por exemplo, o sábado para mim é um dos dias mais massacrantes, que eu dou 10 aulas e das 10, pelo menos 6 eu acabo por ter que ir para dentro d'água. E isso é um Uhum. massacre, não é? Mas é um dos dias mais gratificantes, porque eu trabalho com muitas crianças nesse dia. Eu passo por muitas crianças. E depois vou logo ao domingo, logo cedo, dar aula de novo. E é Uhum. outro dia espetacular porque eu trabalho bebés. Percebe? Uhum. E então eu não aplicava com a minha filha o que eu aplicava com as pessoas, com os Sim. filhos dos outros. Às vezes dizer para os pais assim, papá, tem calma, é normal nessa idade, é normal que eu diga uma coisa, ele faça outra, ele tá a testar os limites. E depois esquecia de fazer isso na minha casa. Sim, é aquele típico ditado, né? De eu maltrato os de dentro e trato bem os de fora, né? E isso para mim sempre me fez muita confusão, porque eu cresci numa casa assim. Lembra quando você falou que nós não agradamos os pais, nós não recebemos elogios da nossa mãe? Eu cresci, a minha vida foi assim, e até hoje é, porque como trouxe os pais para dentro. Mas quantas vezes eu ouço, olha, o filho de fulano pegou essa caneta e pôs ali em cima. Uau, olha, o filho de fulano é muito bom porque ele pegou a caneta que estava no chão e pôs em cima da mesa. Agora, eu salvei o mundo. É como se não fosse nada. Um exemplo, percebe? Eu posso ter feito algo espetacular, mas Sim. mais importante é o filho do fulano que pegou a caneta e pôs em cima da mesa, porque estava no chão. Não fui eu que ajudei a levantar uma idosa que caiu, por exemplo. Sim. E antes eu lidava com isso e ficava extremamente frustrada, decepcionada. Pois é, a Eunice está alertar aqui para a gente encerrar, para a gente não perder a live, porque o Instagram pode mandar abaixo. Mas isso tudo De para vez dizer em o quando quê? ele. Nós temos que aplicar na nossa casa aquilo que nós aplicamos lá fora e valorizar quem está conosco. E também saber o momento de dizer adeus para aqueles que não nos acompanham, não querem ter a mesma visão do que nós. Foi isso que a Ana fez, né, Ana? Apoiado. E, Ana, vamos ver se a gente consegue fechar sem o Instagram nos mandar abaixo. Mas já disse tanta coisa, acho que já deixou tantas palavras maravilhosas. Eu espero contar com a Ana Ai. ad eterno nesse projeto, porque esse projeto não é só sobre a gestação, como eu disse. Vamos tratar os adultos, porque a gente às vezes esquece que o adulto não foi tratado quando era criança, e agora quando é adulto não tem tempo para se tratar, e a Ex- comunidade vai trazer isso para as grávidas. E para as Exatamente. mães, mães, pais, madrinhos, padrinhos, tias, quem participa da vida de uma criança que quiser ingressar na comunidade, nesse primeiro momento, é mesmo só focado para grávidas, mas tudo que a gente diz aqui que foi para grávidas, aplica-se a toda a gente. Se vocês perceberem, nós falamos, tudo que a Ana falou é importantíssimo para grávida. Mas e uma mãe? Idem, idem. Então, eu quero convidar-vos para vir para a nossa comunidade. A comunidade chama Comunidade Minha Maternidade Consciente. Foi pensada e sonhada com muito amor e carinho. Foi essas mães que estão, essas mentoras que assumiram o compromisso de entregar o seu melhor na comunidade, é porque perceberam como mulheres, como mães e como profissionais que nós temos tudo, não é? Mas não temos apoio. Podemos ter tudo, mas muitas vezes falta-nos uma palavra. Falta pôr para fora, como a Ana disse. Eu preciso dizer. Então ali nós vamos ter partilhas, nós vamos ter grupos de apoio, vamos ter workshops, vamos ter lives que vão ser, aí no caso da comunidade, as lives são fechadas só para a comunidade, não vão ter lives sempre assim abertas, como estamos a fazer agora. Por quê? Porque nós queremos entregar para essas mulheres o que há de melhor e que elas sejam mulheres maravilhosas. Eu costumo dizer as virtuosas, eu chamo as minhas mentoras de virtuosas, porque também tem mesmo, mais ou menos o mesmo objetivo da maravilhosa. A virtuosa é aquela que constrói as coisas, que transforma as coisas. Eu acho que uma maravilhosa virtuosa é perfeita, então. Perfeito. E é isso que nós somos. E eu quero que vocês que são seguidores da Ana e aqueles que são meus, que ainda não estão a seguir o perfil da comunidade, vão lá, sigam,
minha maternidade consciente, por quê? Porque consciência da maternidade é que eu sou mãe eternamente, vou ser sempre mãe, mas cada momento eu vou ser uma mãe de uma forma, e cada momento eu vou me fazer presente de uma forma, e tudo vai se compor. Não é preciso ter Sim. medo, desespero, Sim, susto. concordo plenamente com você. E eu diria mais ainda que antes de ser mãe, eu serei mulher. Para sempre também, né? Então a gente Exatamente. precisa ter esse equilíbrio entre ser mãe, entre não se perder e só ter esse título de mãe, mas a gente vem com essa questão de mulher também, que foi uma coisa que eu trouxe para minha vida, que foi eu ser a prioridade. E enquanto todo mundo for a prioridade na minha vida, a minha vida não andou, a minha vida não foi para frente, porque eu não tinha mais forças para me cuidar, não tinha mais forças para me amar. E eu também não conseguia amar. Eu amava pela metade de todo mundo, porque eu também não me amava, né? Então eu acho que quando eu trouxe isso por questão de prioridade para minha vida, as coisas conseguiram andar, porque eu cuidava bem de mim, eu cuidava do meu mental, eu cuidava da minha saúde, eu cuidava da minha alimentação, eu cuidava de primeiro de mim. E as pessoas encaram isso como egoísmo. Você é mãe, primeiro os teus filhos. E na verdade não, primeiro eu. Porque se eu padeço hoje, quem é que cuida deles? Quem é que Hoje cuida eu de não ti? estou bem. Eu sempre falo que se a mãe está bem, a família se mantém. Eu sempre falo isso. Exatamente. Entendeu? Então, se hoje eu estou bem, as minhas filhas estão bem, é amor, é carinho, como que eu vou, né, incutir nelas para que um dia elas sejam a sua prioridade, para que um dia elas não carreguem uma casa nas costas, um marido, uns filhos e tudo isso, se hoje eu não mostro para elas que primeiro eu. Depois você, depois você, depois você. Então hoje eu sou muito minha prioridade. Eu já fui muito julgada por primeiro ser eu, por eu, né, ir buscar o meu exercício físico, por mim e fazer, né, dessa forma, essas coisas, eu já fui muito julgada, muito, muito, muito. Nossa, mas você vai deixar, né, a sua filha, né, porque as meninas um tempo foram morar com o pai, porque era um desejo muito grande, muito grande. Nossa, você vai deixar avô? Eu não fiz sozinha, eu não criei sozinha, elas querem essa experiência, então elas vão, vai ficar na casa do pai no final de semana. Nossa, mas ele é homem. Eu falei, daí ele criou, ele tem responsabilidade tanto quanto, entendeu? Então eu já fui Meu muito pai, né? julgada. Já fui muito julgada por ai, você vai deixar as tuas filhas para sair com o final de semana com o teu namorado. Sim, eu passei a semana toda cuidando dela, todos os dias da semana, amando, cuidando e respeitando. Sim, eu vou fazer isso daqui porque é algo que eu não posso parar. Então a gente é muito julgada nesse sentido e a gente se perde como mulher. Por que que a nossa autoestima não é boa quando a gente tá na questão da maternidade? Porque é tudo em função da criança. Eu digo oi pra você, eu falo, oi, tudo bem? Como é que tá teu filho? Eu não quero saber como é que tá no teu trabalho, eu não quero saber se você tá Não, como bem. é que tá a mãe? Eu quero Exatamente. É saber verdade. só da criança. Se já tem nome, se não tem nome, se já fez o chá, se tá precisando de alguma coisa, se já arrumou a bolsa para maternidade. Eu não olho para você. Eu olho para Exato. a mãe. Então você ganha um título que você tem que carregar pro resto da vida. E eu gosto muito de lembrar que antes de tudo isso somos mulheres. Nós somos mulheres. Existe uma pessoa individualmente que é a Ana. Depois existe a Ana maravilhosa, que é influencer que trabalha. Depois existe a Ana que é mãe. Depois existe a Ana que é namorada. Depois existe a Ana que é filha. Mas parte de ser mulher, parte do meu, entendeu? Então é muito importante a gente passar isso pra ela que tá tudo bem você estar em primeiro lugar, porque assim você estando em primeiro lugar, você vai dar conta do resto, né? Então a gente Exatamente. tem essa carga muito grande hoje. E assim, eu tô muito feliz, muito contente que você vai trazer isso pra dentro dessa maternidade consciente, porque eu acho que não teria nome melhor pra isso, porque a gente eu digo que a coisa mais insana do universo é ser mãe, e tá tudo bem. A gente quer um pouco de insanidade pra nossa vida, mas eu diria que é muito mais insano a gente só dar o título de mãe. E a gente ficar naquilo, entendeu? Então, se você trouxer essa maternidade consciente, né, de que você vai ser mãe, mas você vai ser mulher, de que você vai ser mãe, mas você vai ser esposa, de que você vai ser mãe, mas você vai ser filha ainda, de que você vai ser mãe, mas você vai ser profissional, eu acho que as nossas maravilhosas e virtuosas vão ter muito a ganhar. Porque a gente fala muito, né, sobre isso, mas a gente se apoia pouco ainda, a gente fala que precisa Exato. melhorar, e são poucas as pessoas que falam sobre isso. Então, aquele sentimento de eu tenho que ir junto com a grande, né, maioria, com a grande população, e a minha mãe fala que eu tenho que fazer assim, e a minha tia fala que eu tenho que fazer assim. Então, quanto mais a gente incutir, né, pensa, somos muitas, aí a gente incute alguma coisa no coração, e ela fala, caramba, faz sentido, é verdade. Aí ela vai lá e fala para aquela amiga, olha, eu tô fazendo assim, amiga. E aquela amiga vai falar para outra, olha, eu tô fazendo assim. Então é aquele trabalhinho que a gente vai plantando a sementinha no coração, né?
Exatamente, é mesmo esse o objetivo. É uma corrente do bem, como ontem disse Onis, aliás, Onis já disse algumas vezes, e é verdade, porque nós todas somos capazes, todas temos dentro de nós, neste momento, tudo aquilo que nós precisamos para fazer aquilo que nós nos propomos a fazer. E se eu me proponho a cuidar de mim, eu vou me cuidar. Se eu me proponho a ser mãe, eu vou ser. Se eu me proponho a ser profissional, eu serei. Se eu me proponho a ser esposa, eu serei. Se eu me proponho a ser derrotada, também serei. Se eu me proponho a manipular, também serei. É impossível. Aquilo que eu me proponho é exatamente aquilo que vai acontecer, que eu vou fazer. Exato. E eu quero vos pedir para sigam a comunidade, sigam também o meu perfil, porque eu ainda estou ali, como eu era a incógnita das redes sociais, a comunidade está ali num processo de liberação de algumas coisas, não é? Quem trabalha nisso sabe que não é assim de um dia para o outro é que consegue fazer tudo nos perfis. Então ainda estou ali num compasso de espera de aprovações, mas a comunidade veio para ficar, para crescer, para acrescentar, para partilhar, para ajudar a evoluir, para fazer as mulheres assumirem o seu lugar. Nós temos na comunidade médica, que é a doutora Karina, que já esteve conosco, tivemos a Silvana, que é psicóloga, nós tivemos a Maravilhosa. Vanessa ontem, que é nutricionista, Outra temos a Ana maravilhosa, maravilhosa. Outra que maravilhosa. para além de psicanalista é uma influencer que traz a vida como ela é, sem filtros, sem histórias da carochinha, como se diz aqui, né? Que é aquelas histórias contos de fadas, que a vida é Às sempre vezes perfeita. é um bom dia sem motivação. É sem motivação. Vai lá e faz o teu que tu tem que fazer, Assim, entendeu? há dias que é Adulto. assim. E é a realidade. Há dias que eu também. Hoje eu dei uma aula que eu disse aos meus alunos: vão me desculpar, eu estou exausta, eu não consigo nem fazer isso. O meu normal é saltar com eles, mas eu hoje não consegui. Agora, depois eu já me recuperei, já fiquei melhor. Mas eu hoje tive uma aula que eu falei: peço desculpas, e os alunos: professora, a gente está cansada mesmo. Eu ainda bem. Mas, e isso é importante. Temos aqui a Onis, que é a minha mentora, que é a pessoa que me destravou para essa área, tanto do partilhar com os outros, do buscar o que eu tenho de melhor e levar a mais pessoas e não ficar restrita, porque às vezes as pessoas dizem assim: mas eu já faço bem para 2 ou 3 pessoas. Não. Se você tem algo que vai ajudar as outras pessoas a seguirem em frente, buscarem os sonhos, vencerem os medos, se disponha. Porque tá tudo dentro de você, você é capaz. Mas sim, você vai precisar de um mentor, você vai precisar de um coach, porque a gente precisa de alguém que nos ajude a encontrar nós mesmos. E Antes de mentorar, precisa ser mentorada. exatamente, é impossível mentorar ou ser coach se não tiver passado pelo processo. Eu digo isso, eu passei pelo processo de coach, estou sendo mentorada. Aliás, o meu coach no meio do caminho já virou uma mentoria, né? Comecei a ser mentorada. E nunca chamei a Eunice de minha coach, eu sempre disse que ela é minha mentora, porque ela ali, o meu processo de coach foi muito profundo, muito espetacular, e recomendo. Eu também sou coach, mas ainda não é aquilo que eu quero fazer, ainda. Algumas partes do coach são mesmo para minha mentora. Eu tenho pessoas que eu já falei, a minha mentora é que vai te ajudar isso, porque essa é a expertise Me dela. A minha é ajudou, outra. vai te ajudar também. E eu tenho outra área que eu vou falar na segunda-feira melhor, mas é essa outra área que eu vou falar, é essa outra área que eu vou trabalhar, porque é a área que eu trabalho com os meus bebês e as minhas grávidas, que é a parte da manifestação do desejo, das crenças limitantes, que também são trabalhadas por várias que estão na comunidade, porque uma mulher que vence, trabalha, vence as crenças limitantes, muda os paradigmas, vai ressignificar a própria vida, e é isso que nós todas fizemos para estar aqui hoje a falar. Eu, principalmente, eu detestava isso. E hoje digo, quando eu não gravo, me incomoda. Eu hoje não gravei e falei, eu devia ter gravado alguma coisa, eu podia ter dito alguma coisa. Mas hoje não consegui gerir o tempo para isso. Então, vocês sigam a comunidade, eu tenho certeza que as entregas vão ser maravilhosas. As nossas mentoras estão disponíveis para vos ajudar. Sigam o perfil das nossas mentoras. É a Ana Maravilhosa, a Silvana, a psicóloga Silvana Cruz, a nutricionista a Nutri Vanessa Tibola. Vai estar tudo assim depois colocadinhos debaixo dos vídeos. A gente sempre marca essas pessoas. É a Onis Curso, que é mentora, palestrante, coach e uma pessoa que eu não tenho palavras para definir o que ela fez na minha vida.
Nós temos também a Verônica Merlin, que é especialista em educação especial e muitas vezes falta para as mães conhecimento de como fazer com o filho depois que descobre que tem necessidade de educação especial, não é? Que tem um autismo, como disse a Ana, que tem uma filha com autismo e outra com uma outra, eu já não sei, uma é com autismo leve, não é, Eu Ana? tenho, eu tenho uma que tem deficiência intelectual, que é a Mari, que é a mais velha, e as minhas duas são autistas. Então, isso é mesmo prova de uma mulher que é mesmo maravilhosa, porque eu vejo meus pais que às vezes com um filho autista não conseguem sair da caixa, você olha para sai eu vejo mães que têm um filho autista e olha para ela, você não vê, parece que a mulher morreu, tá ali uma mãe que é só uma carcaça mesmo, porque ela é tipo um zumbi, como se diz aí no Brasil. Aqui a gente fala zombie, porque a Uhum, mulher já saiu dali. Ali só existe alguém que leva o filho, busca o filho, traz o filho, e você olha o semblante dela é mesmo assim. sim. E quando a gente dá duas palavras de apoio, que nem são importantes, tão grandes, a pessoa desaba em choro na sua frente e você vê assim, meu Deus, É, o que eu posso fazer por ela, para além dessas duas palavras que eu disse? sim. E é por isso que a comunidade surgiu. Porque nós vamos fazer aqui, para além das duas palavras, vamos trazer mais lives como essa. Ai, Na segunda-feira, ansiosa. não Ansiosa perca, pelas próximas, hein? às 19 horas, horário de Brasília, 11 horas, horário de Portugal. Mas vale a pena, porque as pessoas têm perguntado quando é que começa, pronto, na segunda-feira entregamos o resto daquilo que é a comunidade, e nós contamos com a vossa presença, não deixem de seguir as Ansiosa, nossas mensagens, ansiosíssima. vai ser espetacular. E hoje ainda tenho que, eu não vou começar hoje, mas a minha mentora vai receber notícias de coisas que eu já pensei, já veio à cabeça, e a criatividade é uma coisa que flui quando a gente se dispõe a recebê-la, né? E eu tenho sido assim, tem sido Quanto algo. mais, é igual estudar. Quanto mais você estuda, mais você entende que você precisa. Quanto mais você faz, mais você, né? Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Enfim. Olha, eu vou lhe pedir, Ana, para se despedir do seu público. Eu vou encerrar por aqui, vou deixar a Ana encerrar. Eu agradeço imenso a todos aqueles que passaram por essa live, todos aqueles que virem essa live aí nos replays, que virem até o final. Estão de parabéns, porque o conteúdo todo dessa live é extremamente relevante, até para mim. Tocou-me imenso, principalmente a parte que fala dos pais, porque por mais que eu queira e honro os meus pais e não preciso, aí já tem que mudar isso. Olha o PNL, Onis, o PNL. Não preciso deles estarem em cima de mim para cuidarem de mim, e não preciso cuidar deles, mas posso apoiá-los. E são mudanças que eu vou fazer na minha vida, e já estão em andamento, desde que eu fui chamada a atenção pela minha mentora. Uhum. Mas eu vos agradeço imenso por terem estado aqui, que todos tenham um fim de semana espetacular, um domingo, né? Porque hoje já é final de sábado para nós, um domingo espetacular. E que na segunda-feira, às 19 horas, horário de Brasília, não percam a live, porque aquilo vai acontecer, mas não vai ficar assim disponível para sempre. Porque senão não conseguimos Ótimo, entregar o que temos de ótimo, melhor para as nossas maravilhosas, né? Como diz a ótimo. Ana, que são São nossas o tom. maravilhosas. Vanessa, muito obrigada pela oportunidade de falar, muito obrigada pela oportunidade de estar, né, na maternidade. Você sabe que a minha vida é super corrida, mas ok, nós estaremos aqui, nós estaremos segunda-feira. Já vou deixar um despertar aqui às 19, porque essa questão é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Esse tema dessa live, então eu vou estar presente para ouvir. A gente sempre aprende alguma coisa, e vou dizer para você, tu está no início do teu trabalho, tu está no início do teu chamado. Quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai sendo recompensada, mais a gente vai atraindo aquelas pessoas daquela mesma energia, daquele mesmo fluxo, a gente capacita as pessoas, depois a gente vai subindo, depois a gente capacita outras, a gente vai subindo, e assim a gente vai, e a gente vai fazendo a nossa parte, e eu acho que é aquilo que Jesus sempre disse, que é mais alegria em dar do que em receber. E tudo isso que você tá fazendo não tem um valor, sabe? Isso é incrível. Eu já passei por isso já na primeira fase, quando eu me tornei psicanalista, eu atendi
muitas pessoas gratuitamente, já eu mudei muitos mindsets, eu conversei com elas de alguma forma, e eu acho que é isso, sabe? A gente se encontra quando a gente fica ansiosa pelo próximo passo que a gente vai dar na nossa vida. E aí que a gente entende para onde a gente tá indo. Então, eu queria te agradecer pela oportunidade, dizer que você é brilhante, que você tem muitas coisas maravilhosas para passar e que o teu despertar é muito grande. E que bom que você viu essa placa de retorno. Nada é por acaso, se a mãe passou na sua vida e ela foi essa mesma pessoa que você está hoje, talvez não poderia ter sido outra pessoa, porque em 2019 ela era uma pessoa que não tinha uma rede social, ela não tinha o Facebook, ela não tinha o Instagram, não tinha nada. Deus me livre, alguém digitar o meu nome e aparecer por aí. Eu não quero, não me gravem, eu já era influencer na época. Eu não quero ninguém me gravando, eu não quero meu rosto em lugar nenhum para uma pessoa que agora faz palestras. Então, não teria pessoa melhor no momento para que você pudesse ter o despertar com uma pessoa que passou exatamente por isso, uma pessoa que saiu do Pela mesma anonimato. Uma pessoa que saiu do anonimato, uma pessoa que teve que fazer as suas lives, uma pessoa que começou a ser, né, ir para a rede social, fazer a diferença nas mulheres, e hoje ela entende por que que ela precisou destravar isso, porque hoje teria você, teria a Vanessa, teria as outras alunas dela para ser. Então, se eu passei por tudo isso na minha vida, se as minhas escolhas trouxeram essas consequências e esse aprendizado, foi para que um dia eu estivesse aqui junto com vocês. A gente não entende no momento em que a gente está passando, porque a dor ela vem acompanhada da evolução. Mas hoje a gente consegue entender sobre isso. Então, conta comigo, né, para o que você precisar, suas alunas, a comunidade, um apoio, e vai ser sucesso. Isso você não tenha dúvida, tá bom? Obrigada mais uma vez, Ana. Não esquece de me marcar lá como colaboradora, marca a comunidade, tá bem? Com certeza. Não é a Vanessa. Marca, por favor, a Maternidade comunidade. consciente. Eu agradeço imenso mais uma vez. Mais uma vez, bom fim de semana, bom domingo. E Beijo pra você. obrigada. Um Obrigada. abraço e até a próxima. Beijo, Até a gente. próxima. Tchau, Tchau, beijinho. tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.